Boa noite, boa noite, boa noite. Espero que vocês estejam me vendo, me ouvindo bem. Tá calor aqui, viu? Poxa vida. Pensei que não ia precisar ligar o ventilador, mas precisá-lo-ei. Alguém lembra desse? Não sei nem como é que é o nome do tempo verbal de precisá-lo-ei. Deve ser um nome bem feio, inclusive. Uma coisa que eu esqueci da última vez e que eu não quero esquecer dessa vez, só quero ver se eu não vou ficar muito rosa. Deixa eu ver aqui se vocês estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem, pelo que eu estou entendendo? Estão me ouvindo bem, pelo que eu estou entendendo? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos engrossar a voz agora. A partir de hoje, todas as lives do canal Tricotando com Zé serão transmitidas com essa voz de locutor de rádio FM de motel de quinta categoria. E que vai ficar cor-de-rosa. Tcharam, tcharam, tcharam. Pra dar uma cor, né, gente? Pra dar uma cor. Menino, tá calor mesmo. Nossa senhora, credo. Crianças, eu tô animado, não sei se vocês perceberam. Primeiro de tudo, boa noite pra todo mundo que tá aí. Que tá, de repente, chegando agora depois da Publi, não é mesmo? Eu ativei a monetização dessa live, né? Ativei sim. Sejam muito bem-vindos para mais uma live do canal Tricotando com o Zé. Falando hoje de novo sobre o nosso queridíssimo trocador de cor. Zé, você falou que ia ter hoje um canal e eu tô vendo aí rolando o fixo. O que tá acontecendo com você, menino? Você tá esquecido das coisas que você fala? Não, gente, é o seguinte. Eu acho que já passou um pouquinho, né, do tempo da gente perceber que é meio que tudo igual, né? Mudam botões, muda nome de botão, tá, mas assim, é tudo meio muito parecido, né? A gente viu isso com comparação do carro da máquina, das duas máquinas, o carro verão, tem o carro da Frontura também, que eu ainda vou fazer um comparativo, né? Mas antes de dar continuidade, ó, 18 pessoas acabaram de entrar, 9 pessoas, significa que tinham 9 pessoas assistindo o anúncio. Eu fico muito feliz com isso, gente, de verdade. Mas antes de qualquer coisa, de dar boa noite, de falar, batemos a meta de comentários. Batemos a meta de comentários. Deixa eu ver os likes, como é que estão, eu não vi da última live. Mas a meta de comentários, que é uma meta mega importante. Chegamos lá, batemos e superamos ela. Muito, muito, muito obrigado para todo mundo que fez, tipo, mutirão mesmo, sabe? Foi mutirão, tá? Encabeçado aí pela Paty. Paty, um beijo enorme no coração. Obrigado, querida. Você ajuda muito. E também com uma participação muito, muito efetiva de todos os membros do grupo do canal Tricotando com Zé, no WhatsApp. E também das pessoas que não fazem parte do grupo, mas que colaboram da maneira que conseguem e acham aí, acham viável, né, para se fazer. Então, como eu sempre falo, gente, curtir, comentar, compartilhar. Não se esqueçam de fazer isso com essa live também, depois que ela virar vídeo. A gente vai ter meta de likes também para essa live. Vamos manter a coisa, não vou dobrar a meta. Vou ficar em cima da meta de comentários e vou falar da meta de likes agora. Vídeos. Ah, que ótimo, né? Ser humano inteligente. Eu quero ver assim, porque eu realmente não vi 155 likes e 169 comentários. Gente, já é muito bom, mas eu preciso de 250 likes. Realmente eu preciso, tá? Então, se você conhece alguém que assiste o canal, que de repente tem dificuldade em localizar as coisas, né, de se achar, a Paty, tanto eu quanto a Paty, a gente tá pensando em fazer um material aí para material educacional, vamos chamar assim, né? Porque tem gente que simplesmente não sabe onde comenta, não sabe onde dá like. Zé, como assim? Gente, tem, é sério, não é... primeiro que nós não fomos preparados, enquanto sociedade, para a internet, né, gente? Nós não fomos. Tô só deixando meu feedback aqui bonitinho, de ladinho. Tá meio que balançando um pouquinho aí, gente, mas vai parar de balançar já já, tá? Eu vou dar boa noite pro pessoal que tá no chat. Helena, minha filha de 24 anos, também está aprendendo um pouquinho de cada vez. Obrigada pelas lições, professor. Ela está amando também. Obrigado, brigadão, Helena. Helena que está no Canadá, tá, gente? Ou seja, temos aqui, não é mesmo? Coisas internacionais, pessoas internacionais que estão fora do país. Assim como tínhamos, ainda tenho certeza, a Georgina, ela não participa mais durante a live, mas eu tenho certeza que ela assiste as lives depois. Eu, mais uma vez, tomei um puxão de orelha, porque eu falo rápido demais quando eu estou explicando. Aqui agora, gente, na boa, né? Eu até falo um pouco rápido, que é pra render a live, né? Pra render a live.
Falando em live, essa live está sendo transmitida no dia 17 de fevereiro de 2022, a partir ali das 8h07, mais ou menos, que eu dei uma atrasadinha, não é mesmo? Né? Tivemos um pequeno problema técnico, o programa de transmissão simplesmente fechou. Às vezes acontece isso, então é bom que até que ele faça isso, que daí reinicia o computador, tal, volta tudo meio fresco para a gente trabalhar junto aqui, eu, o computador e vocês, tá bom? Muito bem, então já falei o dia que eu estou transmitindo, a partir da hora, curtir, comentar e compartilhar essa live. Se não for inscrito no canal Tricotando com o Zé, pelo amor de Deus, né, gente, faz a inscrição o mais rápido possível. Zé, mas eu tô assistindo na televisão, não consigo me inscrever. Logo, logo vai ter umas coisas aí que eu vou falar do YouTube, porque assim, pelo que eu li, de umas coisas que o YouTube tá mudando, né, vocês vão conseguir assistir na TV e interagir pelo celular. Né? Então colocou na TV, não consegue comentar, não consegue curtir, compartilhar, não consegue nada na TV, né? Vai conseguir porque você vai assistir na TV e utilizar o celular como controle para isso. Eu acho que isso já acontece, mas de um outro jeito. Eles vão fazer de outro jeito agora. Vai ser do tipo assim, a tua conta, você vai estar com a tua conta... Espera só um pouquinho, gente, que eu esqueci um negócio. Você vai estar com a tua conta cadastrada na TV e no celular. Voltei. E aí você vai conseguir controlar pelo celular, tá? Mandar comentário e etc. Rosana Popper. Passando antecipadamente para dar boa noite e dizer que hoje eu não vou participar ao vivo, mas depois assisto. Boa aula para todas e todos. Obrigado, Rosana. Marina Mello, boa noite. Ira Livino, boa noite. Dirce Rambo, Adriana Velasco, Diná, Nara Rodrigues, Cláudia Silva, Maria Isabel, Carla Neto, Delma Paiva, Leninha, Maria Isabel Arte em Fios, que é o canal da Maria Isabel, gente, não se esqueçam de ir lá se inscrever, caso ainda não sejam inscritos. É um canal sobre crochê, tá? Tô apoiando minha amiga, ela é uma pessoa, ela é uma apoiadora, né? Então, acho que eu vou espirrar. Desculpa, gente, desculpa. Soraya, boa noite, obrigado pelo Pix. A Soraya sempre faz um Pix antes da live. Claudinha também, obrigado pelo Pix. Sempre fazem antes da live o Pix. Oxi, o que tá acontecendo? Ah, tá. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ai, que espirro ruim. Muito bem. Então, Claudinha e Soraya, muito obrigado pelo Pix. Para você que está perguntando, nossa, o Zé tá falando de Pix? Tô falando de Pix, gente. Isso é uma das formas de colaborar financeiramente com o canal Tricotando com o Zé, através do Pix. A chave Pix é meu e-mail, que está na descrição dessa live. Na descrição dessa live também tá a playlist do Trocador YC6 da Lanofix e a playlist dos acessórios Brother. Portanto, tá lá, tá? Como que usa o trocador de cores. Lógico que eu sempre passo uma noção quando eu vou fazer alguma coisa. E hoje, gente, eu vou fazer uma coisa legal. Vocês viram na thumb já, naquela imagenzinha lá. Tá? E outra forma, voltando a falar das formas de colaborar financeiramente, tem também o Superchat, que você pode fazer aqui, ao vivo. Mandar seu Superchat, aquele Superchat que vai pro rendimento do YouTube, tá? E eu preciso fazer um negócio, antes que eu tome um tapa na cara do meu povo, eu preciso fazer uma coisa. Eu vou fazer aqui como eu sempre faço. Sempre eu esqueço, mas eu vou fazer agora. Nossa senhora, gente. Ai. Depois eu falo do que eu vi, tá, gente? Vamos gravar um story aqui. Vamos gravar story. Vamos gravar um story. Pronto, cadê? Tem que ficar bonitinho aqui. Deixa eu ficar. Vou ficar cor de rosa aqui. Assim. Se você me segue aqui no Instagram por causa do Tricô a Máquina, tô aqui para te avisar que tô ao vivo no YouTube agora. Então vai lá no link da bio, aqui do Instagram tem o link do YouTube. Segue lá, vai lá, me assiste agora ao vivo. Vem! Deixa eu ver se ficou bom. Eu queria me ouvir. Então vai lá no link da bio, aqui do Instagram tem o link do YouTube. Segue lá, vai lá, me assiste agora ao vivo. Vem! Se você me segue aqui no Instagram... Gente, eu vou fazer de novo, que ficou muito ruim.
É assim, gente, produção de vídeo é assim. Se você me segue aqui no Instagram por causa do Tricô a Máquina, eu tô aqui para te avisar que tô ao vivo agora no YouTube. O link do YouTube tá na bio aqui do Instagram. Clica lá, vai lá me assistir, tô ao vivo, vem! Se você me segue aqui no Instagram por causa do Tricô a Máquina, eu tô aqui para te avisar que tô ao vivo agora. Concluir. Beijo. Pronto. E foi. Depois eu vou publicar o link da live mesmo, né, no Instagram. O link não, né, mas pelo menos a thumb da live. Vou fazer alguma coisa no Instagram. Vou começar a sincronizar as coisas. Hoje não deu. Foi um dia meio... né, mas ok, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para onde eu tava na minha telinha, que eu me vejo como vocês me veem. E eu vou olhar os comentários aqui, tá? Tô chegando nos comentários. Temos 26 pessoas ao vivo, gente. O que tá acontecendo hoje? Rubia Moraes mandou superchat de R$4. Obrigado, Rúbia. Beijo. Vamos lá. Temos mensagem aqui? Não. Será que eu consigo ver daqui? Não, vou colocar a mãozinha de levinho aqui e vou ver. Ixi. Adriana Velasco, eu falei, né, Dri? Seu nome. Falei. Ira Livino, oi, povo lindo, boa noite. Ira, Rúbia, boa noite. Vou falar para algumas pessoas. Rosana Teixeira, boa noite. Diná, boa noite, acho que eu já falei. Marilena Ramos, Renata McDermott, boa noite. A cartela de trocador da Eugene e da Lanofix começam na mesma carreira? Se diferente, como identificar? Mostro hoje já, tá, Renata? Detalhe, a mesma regra de outras cartelas funciona para o trocador, tá? Então, assim, eu vou explicar hoje, mas é a mesma coisa. Só que eu vou explicar de um jeito diferente hoje. Eu vou resolver o problema para quem tem Lanofix, tá? E para quem tem Brother também, né? Para quem tem Brother é muito simples. Eu posso até mostrar depois na Brother. Você coloca a cartela, você não gira tudo para virar ela. Você coloca a cartela, encaixa lá, gira 2 vezes, coloca umas agulhas em trabalho, coloca o botão de mudança no cassê e vai tecendo algumas carreiras. Lógico que antes de você fazer isso, você tem que olhar a primeira carreira da cartela, saber se ela não é você tem que olhar a primeira carreira da cartela, saber se ela não é toda perfurada. Se ela for toda perfurada, pode te enganar, tá? Porque ele vai entender como se fosse aquelas 2 primeiras também, né? Daí vai selecionar todas as agulhas. Se não for perfurada, se tiver um padrão, ou melhor, se ela não for toda perfurada, se tiver um padrão na primeira carreira da cartela, coloca lá no painel, tudo bonitinho e tal, dá umas 2, 3, uns 2, 3 passos, que é para não avançar mesmo, e você vai movimentar o carro com algumas agulhas em trabalho, até a hora que aparece a seleção. Quando apareceu a seleção, você vai lá na tua cartela e faz uma risca, que ali é a linha aonde começa a primeira carreira da cartela. Quando ela estiver virada, fechada, né, também. E eu vou explicar aqui na Lanofix, mas aí eu explico quando eu estiver na máquina, tá? É muito parecido com o da Brother. Então é assim. Por que eu vou explicar desse jeito? Eu já vi algumas cartelas em que o pessoal começou a perfurar ela ao contrário, tá? Ou seja, a numeração estava de ponta cabeça, né? E aí ela terminou a cartela aqui em cima. Então você vira a cartela, é o fim da cartela, não é o começo, né? Então quando você não tem a numeração, quando está confusa a cartela, para identificar a primeira carreira na Brother, é assim como eu falei. Encaixa a cartela, gira uns 2 ou 3 passos só, não é para girar muito. Toca o carro no cassê, tá? Muda o botão de mudança para o cassê, com algumas agulhas selecionadas, umas 40 agulhas, e vai passando o carro devagarinho. Quando a primeira carreira, a primeira seleção de agulhas aparecer, você marca lá uma linha onde está a sua cartela no painel, não precisa voltar, não precisa mexer, não precisa fazer nada. Só marca uma linha ali é a primeira carreira. Então você pode usar cartela da Lanofix, cartela que não tem numeração, cartela que está com a numeração errada, você vai conseguir identificar na Brother desse jeito, beleza? Na Lanofix, como eu disse, eu faço daqui a pouco quando eu tiver com a máquina aparecendo, tá bom, Renata? Beleza? Rosane Mello, olá, boa noite a todos. Gostaria, obrigado a Zé por sua dedicação. Obrigado eu, Rosane, pela presença. Mariana Mello diz que isso é legal, acho que da TV, mas eu estou vendo a TV e utilizando o celular. Smart TV não sei, mas no Chromecast funciona, entendi. Suzana Pires, boa noite, Zé, saúde. Obrigado, Suzana. Boa noite, pessoal, a Suzana disse. Solange Corrade, boa noite. Eita, barra de rolagem. Ai, meu Deus do céu.
Dulcileia Vivam, boa noite. Ivanete Aguilera, boa noite. Seja bem-vinda, querida. Manuela Ornelas, Adriana Velasco, sejam bem-vindas. Suzana Pires de Cira Livino, sempre que faço isso, muito melhor de ser ver grande, sim. Rubia Moraes, boa noite. Cláudia Silva, bem-vindos. Não esqueçam de dar um like. Fazer a sua inscrição no canal Tricotando com o Zé para você ser avisado das lives. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas façam tricô no Brasil. Obrigado, Cláudia. Ira Livino, ficou ótimo, Zé. Valeu. Rubia, obrigado pelo superchat mais uma vez. Edith Ventes, boa noite. Caçador Santa Catarina. Aliás, gente, se vocês quiserem comentar depois, mas aí eu vou pedir o seguinte. Depois que a live acabar, volta na live e comenta de onde vocês são, tá? Que assim fica mais fácil de bater a meta dos likes. Pensem nisso. Rubia Moraes, tira o boné, mas de jeito nenhum. Não, meu cabelo tá muito feio, Rubia. Hoje tá feio. Hoje ele tá bagunçado. Edith Ventes, estou retornando ao tricô. Amo e pretendo tricotar muito. Marcia Rangel, boa noite. Star Sanches, Rodrigues, Fernandes, boa noite. Zumir Esquiante, Glaucia Castelo Branco, beijo, meu bem, boa noite. Gente, às vezes eu mando beijo assim, eu sou mais efusivo com as pessoas. Não é que eu tô fazendo separação, não, tá? Mas é que é o pessoal do grupo. E aí eu troquei ideia com a Cláudia hoje, aí me lembrou que a gente conversou agora, e aí eu mando beijo, porque assim, a gente troca muito carinho. E eu troco muito carinho com vocês aqui também. Então, acho que tá tudo, né? Estamos todos na mesma página. Na mesma página, foi isso que eu quis dizer. Valério Oliveira, boa noite. Renata McDermott, perfeita explicação, super professor. Obrigado. A gente tenta se esforçar para fazer o melhor, sempre. Tenta se esforçar não, José Augusto, pelo amor de Deus. Porque quem se esforça está fazendo força para fazer algo. O legal da vida é não fazer força, é fazer as coisas com conhecimento, é ter, né, uma grande dose de dedicação para absorver o conhecimento e fazer as coisas de maneira confortável, tranquila, poder conseguir os resultados que você busca de uma maneira mais leve, ao invés de você sofrer, sabe? Ai, faço, desmancho, faço de novo, desmancho, faço de novo, desmancho. Por quê? Porque não fez a amostra da receita, né? Gente, é um pedacinho de tricô. Receita foto, receita carreira. Você não precisa, né? Eu queria falar com aquela voz daquelas pessoas que fumam. Eu fumava. Até um tempo atrás eu fumava, mas eu não consigo. Porque machuca a garganta. Ai, gente, eu tô lembrando do Felipe, eu não lembro como é que é o nome dele. É Felipe alguma coisa, Fernando alguma coisa, eu não sei. Que ele faz umas vozes maravilhosas, maravilhosas mesmo, é um barato. Eu tava lembrando dele aqui enquanto eu tava falando, daí comecei a fazer voz. Porque sou uma pessoa meio complicada mesmo, né? Vocês já sabem. Patrícia Lopes, boa noite, atrasada, tive um imprevisto. Opa, espero que esteja tudo bem, Patrícia. Por favor, me diga se está tudo bem. Zumir Esquiante, boa noite de novo. Carapicuíba, São Paulo. Carapicuíba, é pros lados ali de Alphaville, né? Zona Oeste. Carapicuíba é cidade, não é bairro, né? Bom, gente, é o seguinte. 18 minutos de live. Eu quero mostrar pra vocês que eu fiz uma amostra de cor diferente. Olha aqui. Agora não vai estourar o rosa, o vermelho, não vai, tá? Fiz com branco não, cru ou off-white. E é porque eu não sei qual que eu tenho aqui, mas acho que é cru. É cru. E o verde, né, que eu usei com o vermelho. E realmente dá pra ver bem melhor. And é isso que eu vou apresentar pra vocês hoje, tá? O Zé gostou do resultado? É assim. Eu acho que eu preciso estudar melhor como é que faz essa. Como é que faz? Porque o jeito tá certo, o jeito é assim, entendeu? Mas deve ter alguma coisa que se faz para isso aqui ficar melhor. Pra essa cava da manga, que isso aqui é uma manga, né? Para ela ficar melhor, né? Não tão repuxada, tal. Isso aqui tudo vai cobrir com a costura, então não tô muito preocupado com isso, né? Então, ó, jacarzinho aqui lindo, maravilhoso, né? Com a cartela que o povo aí vive falando que não precisa usar, porque não precisa, porque é complicado, porque não sei o quê. Com trocador de fios, porque... Eu vou falar um negócio agora pra vocês, que é assim, é do fundo do coração, tá? Ou melhor, do coração inteiro. Né? Muita solidariedade ao inventor da máquina de tricô, dessa daqui, quem desenhou, o engenheiro, né? Que desenhou isso aqui, que pensou isso aqui, porque eu vou contar um troço pra vocês. Esses caras só pensaram em facilitar a vida. Sinceramente, esses caras não pensaram em complicar nada, não.
tá? A cartela tá ali, que é pra você não selecionar a agulha manualmente, a cada carreira selecionar 200 pontos. Zé, mas a minha cartela não funciona. Calma que pra você, logo logo vai ter um conteúdo, ó, chupimpa nesse canal. Vocês vão adorar. Vocês vão adorar. Mas também só assim, vou dizer um trem. É quem se dedicar, quem quiser fazer, quem quiser aprender, vai fazer. Quem não quiser, vai ficar ali, reclamando que não consegue fazer. Tá? Então, certo? Suzana, a amostra do ponto... isso aqui é uma malha cheia, né? A gente só está trabalhando com uma seleção de agulhas aqui e a troca de cores para fazer o padrão, né? Ele fica mais firme, sim, tá? Só que tem um detalhe. O José Augusto Lancelotti, ele está testando mais uma coisa na vida dele. Eu não estou mais passando a amostra. Não estou mais vaporizando a amostra. A não ser de fio que encolha, né? Aí sim. Então ela fica firme mesmo. Eu entendo o que você quer dizer com firme, né? Parece que ela não tem maleabilidade. Nossa, eu consegui. Gente, maleabilidade. Parece que ela não tem. Só que esse fio aqui, a gente tem que lembrar, pelo menos o meu, esse fio está parafinado, tá? Então é natural que ele seja um pouquinho mais firme. Bem natural mesmo, tá bom? Suzana Pereira, a amostra ficou firme, né? Ficou. Márcia Maciel, boa noite, Zé. Cheguei, graças a Deus. A Patrícia tá dizendo que já volta, vai chamar as amigas. Tudo ótimo, ela tinha dito. Que bom, que tá tudo bem. Maria Moraes, boa noite de Santa Catarina. De Sir Rambo, ficou ótima a amostra. Uba. Diná, vai falar. Vou falar nada, só observo. Não tô entendendo, Diná. Diná, se você tem uma pegada diferente para fazer as diminuições, você não vai falar nada, Diná. 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 É brincadeira, hein, Diná? Mariana Melo Brito, o sistema de cartela perforada é inspirado nos teares Jacquard de tecido plano. Sim, que na verdade tem uma coisa no meio do caminho que veio antes disso aqui, né? Que talvez a referência, né, à época, quando foi desenvolvido, tenha sido também do tear de Jacquard, né? Olha o nome, inclusive. Tear de Jacquard de tecido plano, tá? Não é de malha. E também dos cartões de programação da informática nos primórdios dela mesma. Né? Do 01, 01, 00001. Era furado no furado, 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 no furado, e era um cartão que a máquina lia. Né? O computador lia aquele cartão, e ali você processava absolutamente tudo, folha de pagamento. Você rodava o programa através de cartões perfurados. Lembrem-se de como que era, né, em algumas empresas, a marcação de ponto. Né? Você colocava ali e a máquina ou marcava um decalque, ou marcava uma impressão, ou furava o papel. Né? Regina Gonçalves. Boa noite, Zé. Boa noite, Regina. Suzana Pires, gostei da firmeza. Diná respondeu não. Márcia Arangel. Como que participa do grupo do WhatsApp? Márcia, você tem que participar da terceira forma de colaborar financeiramente com o canal Tricotando com Zé, que é através do Apoia-se. O link do Apoia-se, do meu perfil lá na plataforma, tá na descrição da live, tá? E aí, você entrando no Apoia-se com R$20 ou mais, aí você vai ter também a possibilidade de participar do grupo do WhatsApp do canal Tricotando com Zé, tá bom? Os cartões de informática também foram inspirados nos teares de Jacquard de tecido plano. Sim, foram. O que eu disse é que, na época do desenvolvimento da máquina, a tecnologia de cartões estava mais consolidada, e que talvez eles tenham olhado para isso também, entendeu? Uma coisa nasceu da outra que nasceu outra. Mas eu acho que na época, quando eles olharam, até pela característica, sabe? De como está construído e tal, é muito mais parecido com os cartões que se usava para processamento de dados, né? Aquela amostra que te mandei, quando estiver pronta, eu mostro para você. Sim, senhora, Diná. Positivo, operante, tô aqui obedecendo, hein? Eu não vou falar nada. Nós do da Texto inspiramos a informática, sim. Glaucia, sobre a maleabilidade, a malha feita com todas as agulhas fica mais firme, mesmo usando fio parafinado? Não, peraí. Mesmo usando fio parafinado, não, Zé. Acabo não usando muito a malha dupla exatamente por isso. Então, depende muito de uma série de fatores. O fio parafinado ajuda a ficar durinho, a regulagem ajuda a ficar durinha, porque é uma malha mais estruturada mesmo, né? Porque aqui na frente ela tem um tanto de carreiras, e aqui atrás ela tem o dobro,
dessas carreiras, tá? Então, cada carreira aqui da frente é feita por 2 carreiras daqui de trás, tá? E porque esse conjuntinho de 4 carreiras, né? Porque a gente tem 2 listras verdes, 2 listras brancas, faz 2 carreiras no direito, tá? Do tecido aqui. Tanto que quando você conta a carreira no contador, vai ficar meio estranho, porque vai parecer um número muito alto. Por exemplo, daqui a aqui tem 176 passadas de carro. Mas não tem 176 carreiras, tem a metade disso. Por quê? Quando você faz uma amostra para trocador, você conta pontos do lado direito, do lado que aparece o desenho, e conta carreiras do lado avesso, em 10 centímetros. Tá? Dica aí, ó. Pulo do gatenho. Quando você for comprar, contar pontos numa amostra de jacar, de frontura, de trocador, você vai contar carreiras pelo lado avesso e pontos pelo lado direito. Dá para contar ponto pelo lado avesso também, tá? Mas a gente tem que entender o seguinte, é mais fácil contar na frente, certo? E dá certo, gente, porque essa aqui é uma manguinha de uma blusa, de um casaco, na verdade, tamanho 4, tá? E tá direitinho na medida, direitinho. E é claro, com a técnica de não deixar furinhos que eu ensinei na live da terça-feira. Beleza? Gente, já falei demais, né? Já falei demais. A gente vai ter ali uma... Na máquina, muito provavelmente eu não vou fazer a outra manga. Tá? Eu não vou modelar a outra manga, mas eu vou ensinar como é que faz aumento, diminuição e arremate. Tá? Vamos falar, Glaucia Castelo Branco, sobre a maleabilidade. A malha feita com todas as agulhas fica mais firme, mesmo usando fio parafinado. Não, Zé. Então, o fio parafinado não deixa ela mais firme, ou, na verdade, assim, o fio parafinado deixa ela mais firme, tá? A parafina, ela confere essa característica pro tricô, sai na lavagem, né? Então ela vai ficar mais maleável quando lavar, tá? Mas ela é boa para a máquina porque ajuda a tecer, tá? Estela Portes, boa noite, seja bem-vinda. Maria Isabel, malha dupla é ótima para fazer casacos tipo sobretudo e mantas tipo peseira de cama. Marisa Homem, boa noite, Zé e amigos. Estive ausente, mas estou voltando com muita vontade de tricotar. Que bom, Marisa, seja bem-vinda de volta. Deus Abraçoroto, boa noite. Suzana, Glaucio, eu gosto da firmeza para inverno. Claro que com uma maleabilidadezinha. Gente, vocês estão testando a língua do Zé hoje, né? Maleabilidadezinha. A palavra já é difícil, no diminutivo, então é impossível. Deu nó. Pois é. Mariana Mello, Maria Isabel, que legal. Maria Isabel Art in Fios, e você vai completar a blusinha dessa manga? Vou! Olha só, Maria Isabel já querendo que eu diga os próximos passos, não é mesmo? Por quê? Porque sim. Vou até tomar água. Não é só a manga que eu vou ensinar dessa blusinha. Eu não sei ainda se vai ser um casaco ou se vai ser uma blusa. Provavelmente uma blusa. Tá? Então eu vou fazer ela inteira. Zé, mas por que você não faz um tamanho maior, gente? Pra dar conta, né? Hoje eu já não vou tecer a manga inteira, porque não vai dar tempo. Mesmo que eu não tivesse falado tanto agora, mesmo que eu não falasse depois, eu teci essa manga hoje, tá? Demora um pouquinho para tecer, tá? Mas eu vou ensinar o que precisa para conseguir ela. E, atenção, se todas as metas de likes e comentários, por exemplo, né, das lives, lembre-se que a meta da live anterior não bateu de like, hein? Não bateu, tá? Se bater, no final dessa série, que vai ser uma série de lives, né? Acho que semana que vem tem as 2 lives ainda sobre esse tema aqui. Eu vou dar a receita da blusa no final, tá bom? Beleza? Elnia Azevedo, boa noite. Lanir Cardoso Carvalho, boa noite a todos. Boa noite, Lanir. Gente, é isso então. O Zé vai ligar o ventilador, porque senão ele vai derreter aqui neste humilde espaço. O bicho tá aqui embaixo só esperando ser ligado. Não, querido, eu queria muito que você oscilasse. Pode ser? Isso. Estou eu aqui, tá, gente? Ai, ai. Tem esse aqui também, ó. Nossa, mas tá calor, gente, credo.
Vamos lá, gente. Bom, deixa eu ver como é que tá a imagem da máquina para vocês. Joia, tá bom. Tá um pouquinho longe, mas não tem problema, porque eu tenho esse corte aqui, ó, que vai ficar bem pertinho, tá? Para vocês verem o que eu vou fazer. Então, vou deixar nesse daqui por enquanto, que eu vou fazer a montagem de pontos. Eu vou fazer uma coisa, eu vou aproveitar para ensinar mais uma coisa para vocês, que é a montagem de pontos quando você vai trabalhar direto com o trocador, tá? O que é esse direto com o trocador? Deixa eu só ajustar um pouquinho para cá. Vai dar uma balançadinha, mas acho que vai... Não, piorou muito. Mais um pouquinho para cá, pronto. Aí, tá ótimo. Então, gente, é o seguinte, tá? Eu já tô aqui com os meus fios enfiados, eu já ensinei na live passada a técnica da barra. Então, só para recapitular, vou pegar aqui, eu ia pegar o verde e vermelho, mas não, vamos pegar esse aqui mesmo. Então, só para recapitular, gente, eu vou fazer aqui, eu fiz a barra 2x1 com 3 fios, tá? Então, ela tem 3 fios 2,28 HB da Lansul, é o Belcril, certo, Lansul? Tô fazendo tudo com o fio de vocês, hein? Olha lá. E aí a barra eu faço com 3 fios para que ela fique semelhante à textura desse tecido aqui de cima, que na verdade é um tecido com 4 fios praticamente, né? Então, para não ficar uma barra muito repuxada, estreita demais, eu faço isso, coloco 3 fios aqui na barra, depois eu tiro um dos fios e começo a trabalhar com 2 fios de cada cor, fazendo o jacquard. Então aqui, ó, a gente tem os 2 fiozinhos verde, né? Não tem a ponta do fio cru, porque com os dois, né? Já estava sendo tricotado, e a ponta que eu tirei tá aqui, ó. Esse fio sozinho aqui no finalzinho da barra. Perdão, gente. Refluxo. Refluxo não. Gases estomacais. Então esse fiozinho aqui é o que eu deixei fora, né? Então eu faço a barra com 3 fios, sigo com 2 fios de cada cor para obter esse resultado aqui. É um tecido gostoso, tá? Ele não é fino, tá? É para um friozinho mesmo. E a gente consegue modelar assim, com a técnica que eu vou ensinar para vocês hoje. Antes eu vou montar aqui uns 60 pontos, para já dar o funcionamento disso aqui para vocês. Vai ser muito, muito, muito parecido com ponto meio, tá? A primeira regra que você tem que considerar quando você vai fazer uma confecção com com trocador de cores. Na frontura, as duas agulhas ficam para dentro, as duas agulhas que ficam para fora são as agulhas da máquina, tá? Essas duas últimas agulhas da frontura estão dentro das duas últimas agulhas de cada lado aqui da máquina, tá? Não fica uma agulha da frontura para fora e uma da máquina de cada lado. Isso porque a gente vai considerar os pontos da peça como sendo os pontos colocados na máquina. As agulhas da frontura estão para fazer contra. Estão para estar ali para fazer o trabalho do trocador, tá? Então eu vou pegar um fiozinho bem fininho, que agora eu estou fazendo separação com um fiozinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Um só fiozinho industrial e está dando um resultado maravilhoso. Cumpre com a função e gasta menos fio, tá? Quero ver se dá para fazer isso para acabamento também. Eu não gosto muito da ideia para acabamento porque não sei. Bom, agora, gente, eu vou prometer desacelerar um pouquinho a minha fala, o jeito de falar, inclusive, por isso que vai demorar um pouquinho mais hoje, tá? Para que vocês entendam detalhadamente o que eu vou passar para vocês aqui, tá bom? Eu vou deixar aqui parado no comentário da Gláucia e vou enfiar a máquina com um fiozinho só. Ah, Zé, mas você está começando assim por quê? Porque é o seguinte, gente. Indiretamente, aqui eu estou ensinando para vocês usarem deixa eu pegar meu feedback aqui. Vocês estão vendo meu bonezão aí toda hora agora, né? Eu mudei um pouquinho a posição da câmera, gente, para ficar melhor, tá? Então, vai acontecer de vocês verem meu boné. Então, vou colocar o contrapente de montagem, vou colocar os pesos.
com um fiozinho industrial só de separação, tá? Porque eu começo sempre assim. O que eu estava dizendo, que eu vou ensinar indiretamente vocês também, é fazer um cachecol, tá, gente? Cachecol com ponto... com malha cheia, né? E desenho de trocador. E é legal o cachecol, tá, gente? É legal. Só para falar pessoal novo que está chegando na live, eu, durante a live, não respondo comentário, tá? Deixa eu colocar aqui, fica melhor. Pronto. Mas por que fica torto? Desentorta, Carretel. Pronto, agora tá na minha frente ali, eu fico vendo direitinho, tá? Outra coisa importante, gente, aqui eu vou mostrar como é que eu faço o arremate, né, a orla. Não precisaria, né, mas eu vou mostrar porque tô com cartela no painel. Depois que eu fizer isso, eu vou mostrar como é que identifica a primeira carreira aqui na Lanofix, tá? Então, quando eu tô com cartela no painel, que eu já deixo lá porque fica mais fácil, eu trabalho com o arremate, com a orla, de outro jeito. Então, aqui eu tenho as duas alavancas laterais na posição de bolinha, posição da alavanca de tecido no jersey. Na frontura, a mesma coisa. Tudo para tecer, tá? Passei o carro da direita para a esquerda e agora eu vou começar a fazer o arremate. Então, eu preciso de uma carreira tecida só da máquina. Então, eu vou levantar aqui, ó, esse botão 0 e 1 e vou tecer uma carreira só na máquina. Agora eu quero uma carreira só na frontura. Vou colocar o botão, a alavanca de tecido no deslizado. SJ, SI, SI, né? Estou falando rápido, né, gente? Desculpa. Vou então colocar a alavanca de tecido no deslizado, tá? Porque agora eu quero tecer uma carreira só na frontura. E teceu na máquina também. Por quê? Eu não sei. Ué? Acho que eu sei. Já tinha entrado, já tinha entrado. Olha só. O que acontece é o seguinte, gente, eu mudei a alavanca aqui e eu já tinha entrado aqui nas agulhas, tá? Tem um ponto onde o carro volta, mesmo que você vá, ele volta, mas ele já trava a câmbio internamente. Então, mesmo que você coloque no deslizado aqui, não funciona, tá? Então não façam isso que eu fiz agora. De todo modo, eu vou deixar assim. E vou simular como se eu estivesse começando de novo, tá? Então vamos imaginar aqui que eu estou passando o carro, não tem nada aqui, estou passando o carro agora, a primeira carreira, não tem contrapente de montagem, não tem nada. Fiz a primeira carreira. Coloco o contrapente de montagem e os pesos. Para fazer a orla, eu quero tecer uma carreira somente na máquina. Levantei um botão 0 e 1 aqui da frontura, o do lado direito, no caso. Teci uma carreira só na máquina. Agora eu quero tecer uma carreira só na frontura. Eu coloco a alavanca de deslizado, alavanca de tecido no deslizado, tá? E aí tece uma carreira só na frontura. Para tecer uma carreira só na máquina agora, eu coloco a alavanca de tecido no jersey. E aí eu tenho o meu arremate. Volto todo mundo para a posição normal e vou trabalhando agora normalmente. Isso foi só para mostrar, tá? Então aqui eu estou tecendo a minha separação. Agora eu vou fazer o corte. Faço na verdade 3 carreiras, eu vou fazer mais uma ainda. Ai, peraí que enroscou o fio aqui, gente. Segura um pouquinho aí. Deixa eu tirar esse fio lá de baixo. Um de perto do outro. Só um minutinho. Cá estou eu embaixo da máquina. Ai, mas eu sei por que enroscou. Gente, ventilador é inimigo de máquina, viu? Só pra avisar pra vocês. Não se esqueçam desse detalhe. Não tá mais ventando lá. Pronto. Não vai mais acontecer. Então eu vou fazer com os dois botões 0 e 1 levantados e na posição 0. Faço 3 carreiras tecendo só na máquina. Agora eu vou colocar os dois botões 0 e 1 na posição 1 e teço uma carreira máquina e frontura
da direita para a esquerda. Na verdade, meio que tanto faz o lado, tá, gente? Tem muita regra, não. Eu vou descer o fio aqui da minha separação, que é só um fiozinho industrial, que eu estou adotando esse método agora, para economizar fio. Máquina de homem tem pelo de barba. Eu, hein? E não é cerda das escovas porque tá curvado o pelo. Tô amarrando o fio aqui embaixo, né? Dando uma voltinha no peso. Vou colocar novamente as duas alavancas no zero. Passo uma carreira para derrubar os pontos da máquina. Eu já vou colocar os dois fios aqui no meu trocador, tá, gente? Lembrando que na descrição da live tem uma playlist do YC6, que é esse aqui que eu estou usando, e tem uma playlist dos acessórios Brother, que contempla também o trocador da máquina, tá, gente? Então tem vídeo que ensina exclusivamente a usar o trocador. Eu acho que é um vídeo muito bom, inclusive. Mostra muitos detalhes, né? Que a gente eventualmente precisa ver. Então eu não vou parar, não vou me deter nesses detalhes aqui, tá? Eu vou apenas... Deixa eu colocar isso aqui, isso aqui, pronto. Tô amarrando o fio aqui. O que eu fiz aqui, gente? Coloquei um fio na cor A, um fio na cor D e um fio na cor C. É isso, um fio na cor D e um fio na cor C, tá? Vou amarrar aqui no meu pezinho. Fica mais fácil para mim, ele fica na posição certa. E agora eu vou acionar a cor D. Eu deixo na ponta aqui porque prefiro deixar na ponta mesmo, tá? Vou passar o carro para lá. Volto as duas alavancas do carro da frontura para a posição 1. O que está acontecendo, gente? Estão me ligando? Caiu a live? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente. Espera aí. É o foco, né? Ué. Deixa eu ver como é que tá aqui. Eu vou aumentar aqui. Aí eu consigo ver melhor. Tá até meio torto, né? Melhorou o foco, gente? É assim, o foco às vezes dá uma oscilada mesmo, tá? Ele demora um pouquinho pra voltar, mas ele volta. Tá melhor agora, gente? Deixar o WhatsApp aqui do computador ligado, que fica mais fácil. Ah, tá. Vou deixar aqui no da Marilza. Isso. Nara, obrigado, viu? A Nara que deu uma ligadinha me chamou a atenção porque aparece a notificação ali no celular. Obrigadão. Bom, vamos lá. Acho que agora vocês estão vendo bem, né? Tá bom o foco? E vai dar uma variadinha mesmo. Às vezes ele trava num foco em uma outra coisa, mas daí se eu passo o carro alguma coisa ele volta, tá, gente? Então eu vou colocar o fio bege, tá? E aqui é o início exatamente como vocês devem fazer para fazer um cachecol, tá? Então vou colocar na regulagem 0, tanto na máquina quanto na frontura. E vou tecer uma carreira da esquerda para a direita. Detalhe, eu já vou começar o trabalho do trocador, então a cartela tem que estar aqui posicionada na carreira, na primeira carreira. E na Lanofix, para a gente localizar a primeira carreira, a gente vai fazer assim. Vou ter que tirar a cartela, tá, gente? E eu vou, inclusive, mostrar para vocês o seguinte, ó. Eu vou olhar a minha cartela. Eu vou colocar essa aqui assim, ó, virada de costas para vocês. O que é isso aqui, gente?
Então, coloquei ela viradinha de costas aqui para vocês. Vamos imaginar que não tem numeração nenhuma aqui, tá? Vamos abstrair. Não tem. Como é que eu vou saber? Na Lunofix, eu vou colocar ela no painel. Encaixo a primeira, certo? Travo a cartela. Não tem nenhuma seleção aqui. Lembrando que eu olhei aqui, a primeira carreira tem seleção, tá? Então, ó, coloco aqui. Travo a cartela, não tem seleção. Avanço mais uma. Apareceu a seleção, eu venho com um lápis, uma caneta, alguma coisa que vocês queiram. Acho que um lápis acaba sendo melhor, sabe, uma lapiseira? Eu tô falando, na verdade, que pode ser um lápis e uma caneta, porque eu tô indo buscar a lapiseira. Achei. Eu venho aqui, faço uma linha, apoiando aqui no painel da máquina mesmo, tá? Sem riscar o painel. E aí eu sei que aqui é onde começa essa cartela, que não tem numeração, que na verdade eu virei, né? Eu sei que é aqui que essa cartela vai começar, né? Eu faço uma marca aqui, quando eu for colocar ela novamente na máquina, eu encaixo, alinho essa linha que eu fiz com o painel da máquina, tá na primeira carreira. Isso serve para qualquer cartela, tá, gente? Né? Agora, se a gente está falando de cartela original da Lanofix ou da Eugene, a cartela original da Lanofix na Eugene você vai programar na carreira 3, sempre. Tá? A cartela original da Eugene, se você for usar na Lanofix, a numeração é diferente, e você sempre vai marcar, a primeira carreira sempre vai ser 2 antes do 1, ou seja, aqui, gente, eu até tenho um negocinho aqui marcado, espero que vocês consigam ver, né? Deixa eu ver, consegue ver sim. Eu espero, consegue. Então eu tenho aqui, ó, 1 é a carreira 1. Eu pulo uma, 2. É aqui que é a carreira 1 se eu for usar essa cartela que é da Brother na Lanofix, tá? Eu coloquei um quadradinho aqui e escrevi LX do lado. Beleza? Porque essa é uma cartela virgem que tem a numeração da Brother, né? Coloquei a cartela, vou prender ela com prendedores de cartela. Tô de olho no foco, tá, gente? Tô bem preocupado agora. Tchurum. Tchurum. Eu ia lembrar de novo da musiquinha do A Cobrar. Taran, tararam, tararam. Taran, tararam, tararam. Coloquei aqui 2 carreiras antes, que no caso dessa aqui é 59, tá? Travei a cartela e vou tecer uma carreira da esquerda para a direita com o fio bege, fio cru, enfim. Isso na regulagem 0, tá? Tanto na máquina quanto na frontura. Beleza? Eu não vou fazer arremate. Eu vou começar o trabalho com o trocador já direto, tá? Eu já vou colocar na carreira, na regulagem 4, tanto na máquina quanto na frontura. Colocar a alavanca aqui, ó, de tecido no deslizado. As 2 alavancas laterais na posição de triângulo. E destravo a cartela. Tá certo? Beleza. Passo uma carreira para o lado esquerdo. Vou até o trocador. Troco pelo fio verde. Deu uma enguiçadinha ali, mas já resolveu. E vou fazer 2 carreiras, que é como é o desenho do trocador, né? Dou uma olhada se está tudo certo, se não tem ninguém fora dos lugares e já começo a fazer o desenho, tá? Bom, e aqui a gente já tem um pedacinho, né? É importante dizer que é assim que se começa um cachecol com malha cheia. Fica
Tô até olhando, tá? Pra confirmar. Fica muito bonitinho o começo. Vocês viram que não tem orla, né? É direto. Você já está trabalhando com cartela, ela faz uma amarração diferente nessas primeiras carreiras, então você não precisa de uma orla, porque isso também não vai desbeiçar, tá? Isso é o principal. Então cachecol você faz assim, né? Com o trocador de cores. Zé, mas o lado fica listrado. Então, gente, logo logo, como eu estou fazendo uma série, vai ser um negócio que é exclusivo para Lanofix, mas vai ter um jeito de fazer isso aqui ficar o avesso de uma cor só, com uma peça, que é essa daqui, ó, inclusive. É esse carinha aqui, ó, que a gente chama de casinha, triângulo, seja o nome que for. É ele que faz o jacquard ficar de uma cor só, desse lado listrado aqui. Zé, mas não dá pra fazer negativo? Não dá pra fazer jacquard dupla face? Dá, gente, selecionando a agulha na frontura. O contrário do que tá aqui, você seleciona aqui. Na verdade, não é nem o contrário do que tá aqui. É o contrário do que ela vai executar. Mó rolê. Tipo, na Brother é mais fácil que a seleção é aparente. Aqui não. Desse lado aqui não. E agora, gente, a gente vai começar a fazer os aumentos, tá? Que a gente usa nessa parte aqui da manga, né? Então a gente vai seguir aqui fazendo aumentos na lateral da manga, tá? Para fazer aumento na lateral da manga, eu gostei muito de usar esse acessório aqui, ó, tá? Zé, mas eu não tenho esse acessório, não tenho parecido. Quem tem frontura tem uma agulha que chama agulha de serviço, se não me engano pelo manual, agulha de crochê, que é uma agulha com uma ponta dessa daqui, tá? Coisa um negócio aqui. É uma agulha com essa ponta aqui, né? Mas eu gostei, na verdade, mais por causa desse transportador que é sozinho aqui, ó, né? Bom, para fazer aumento com trocador, eu preciso pensar o seguinte. Primeiro, eu comecei a minha peça com 60 pontos na máquina. Na frontura tem 59, porque a gente não tem uma agulhinha aqui do lado. Então, as duas estão para dentro, tá? Então, sempre que eu fizer um aumento na máquina, eu preciso reproduzir esse aumento na frontura também. Para ficar bonito, eu faço, e porque a gente vai trabalhar com a agulha da máquina da frontura, eu faço aumento, vamos chamar de interno, mas na beirada, porque eu pego a laçada do ponto anterior, nessas horas a gente precisa de uma câmera mais pertinha. Solange Corrade, muito obrigado pelo superchat de R$10, Solange, brigadão, muito obrigado mesmo. Eu virei aqui agora, vi. O pessoal fugiu da live hoje, gente? O que aconteceu? Tá ruim? Bom, aqui de pertinho, gente, a gente consegue ver melhor o que o Zé vai fazer, tá? Eu vou fazer só desse lado aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a laçada do ponto da carreira anterior. Então, aqui, ó, eu dou uma puxadinha na agulha e coloco o transportador por baixo e pego a laçada do ponto da carreira anterior. Coloco na agulha do lado. Já aumentei na máquina. Com essa agulhinha aqui, porque fica mais fácil na frontura, eu pego a laçada do ponto da carreira anterior da frontura e levo para a agulha do lado. Subo a agulha, ponho dentro da laçada. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado para a gente ter um tecido uniforme, né? Você pode usar essa agulha ou esse acessório para fazer esse tipo de trabalho, tá? Zé, eu não tenho esse acessório. Dá para usar o transportador também, tá? De uma agulha, no caso, dá para usar. Eu vou fazer 10 carreiras, né? Lembrando, é claro, de ir até o trocador. Quatro. 10 carreiras, tá? Novo aumento. Uma coisa importante de vocês notarem. Vai chegar uma hora aqui na beirada que vai ficar bem difícil pegar a laçada da carreira anterior, tá? Então é um trabalhinho de paciência e de conforme você vai fazendo isso daqui, ó, que é pegar essa laçada e você vai repetindo essa ação, você vai ganhando uma memória muscular dos movimentos que você precisa fazer. E aí você vai conseguir repetir com muito mais facilidade, né?
Então aqui eu estou novamente colocando a laçada do ponto anterior na agulha. Isso para fazer os aumentos. Mas não dá para fazer um aumento grande só na barra, gente? Não, não dá, tá? Porque estamos lidando com máquina e frontura, é uma barra que vai ser uma barra sanfonada. Eu não sei se isso funciona bem. Já aumentei do outro lado. 2. E assim eu vou fazendo esse aumento, que é, como eu disse, pegando aqui a laçada do ponto anterior, dá uma ajudinha aqui segurando a agulha, né? Pego com essa agulhinha aqui. Nesse caso aqui eu também posso pegar com o transportador, tá, gente? É fácil? Para quem não tem prática, não é. Para quem tem prática, se torna fácil a partir do momento que ela vai ensaiando isso e fazendo e treinando isso, tá? Existe maneira mais fácil de fazer colocando só agulha, por exemplo? Não, porque a gente está trabalhando com máquina e frontura. Eu preciso fazer aumento na máquina e reproduzir esse aumento na frontura para que ele seja feito, o tecido fique de maneira adequada, né? Ops. Gente, uma coisa importante, ó. Acabou de acontecer um negócio aqui, eu quero que vocês vejam, tá? Deixa eu mudar de câmera. Ó, eu tive um problema aqui. Por alguma razão, que eu não descobri ainda qual é, a minha 280 às vezes não pega os dois fios, tá? Ela pega um fio só. A razão eu conheço, é guia-fio desregulado. Só que eu vou aproveitar esse erro que deu aqui para quê? Para ensinar para você aí que está do outro lado, afinal de contas, eu tenho que fazer valer também o superchat da Ivanete, que acabou de mandar o superchat de R$10. Muito obrigado, Ivanete, muito obrigado mesmo. E preciso fazer também valer 43 pessoas, né? Hoje o que aconteceu, gente? Parece que todo mundo se perdeu hoje, né? Assim, vai ficar difícil de bater meta. Cadê o povo? Bora chamar? Fiz alguma coisa errada? O que aconteceu? Deixa eu dar uma olhada aqui. Muito bem. E saiu mais 2 pessoas. Maravilha, sensacional. Justo na hora que eu vou ensinar um negócio legal, que é corrigir erro com trocador, gente. Olha só que coisa. Vamos lá. Eu estava movimentando o carro da esquerda para a direita, né? E aconteceu um problema aqui, ou seja, não pegou os dois fios. Eu preciso desmanchar essa carreira. O que eu tenho que fazer, gente? Quando a máquina lá no Fix passa pelo painel, ela está executando o que memorizou na carreira anterior e está programando o que fará na carreira posterior. Ou seja, na memória do carro, eu tenho o que ela faria na próxima carreira. Tá? Eu não tenho mais o que ela fez nessa carreira aqui. E ela já avançou uma carreira aqui no painel de desenhos, né? Na cartela. Eu vou voltar uma carreira e vou travar a cartela. Certo? E vou desmanchar essa carreira que deu problema. Aí eu tenho que ser bem delicadinho aqui na hora de desmanchar, gente. Aí, pronto. Tá. Vou voltar aqui o fio atrás do tensor. Volta para lá, volta para cá, volta para lá, volta para cá. Vou deixar o fio aqui, ele vai ficar esperando no gancho do trocador, tá? Coloco as agulhas todinhas alinhadas. Cartela, que eu voltei uma carreira e travei. Vou colocar, deixo no deslizado, botão de alavanca de tecido. As duas
alavancas laterais eu vou colocar na posição de bolinha e os dois botões 0 e 1 da frontura eu vou colocar no 0, tá? E eu vou trazer o carro para cá. Nesse movimento, eu já estou memorizando novamente aquela carreira que ela deixou de fazer, que na verdade deu problema e eu desmanchei. Então ela vai memorizar para fazer na volta o que ela fez quando foi movimentado o carro da esquerda para a direita, mas deu problema, tá? Então eu vou passar aqui sem tecer, para passar sem tecer mais uma vez as duas alavancas laterais na bolinha, a alavanca de tecido no deslizado e as duas alavancas de desenho, né, ou botões de desenho da frontura no 0, tá? Importante dizer, gente, que isso na Brother, na Eugene, é só você apertar os dois botões parte e subir os dois botões aqui que tem no carro da Brother, tá? Porque é tudo muito parecido, né? Na Brother não tem alavanca lateral, então aperta os dois botões parte, que fica desse lado aqui inclusive, e levanta esses dois botões para passar os dois carros sem tecer, tá? Que é o que vai acontecer agora. E já memorizou o que está aqui, tá? Com relação à cartela da Brother é a mesma coisa, você vai voltar, ela vai selecionar, você vai voltar uma carreira, né? Você vai deixar o carro aqui ainda, e você vem selecionando com a cartela travada. Quando você for voltar, você destrava. Muito bem, vou colocar o fio bege novamente no guia-fio, porque lembre-se que a Brother tem seleção de agulhas aparente, né? Ela fica mostrando aqui para vocês o que ela vai fazer. Ela memoriza na carreira anterior e deixa mostrando aqui para você o que ela vai fazer ainda, não o que ela fez. Então agora a gente vai tecer com fio bege. Vai tecer com fio bege coisa nenhuma, né, José Augusto? Destrava a cartela. As duas alavancas laterais na bolinha. Essa alavanca aqui que estava no deslizado, ela vai voltar para o deslizado. Eu mudei justamente para reforçar. Que às vezes a gente tem o hábito, como eu fiz agora, de mudar. Tem que deixar ela no deslizado, tá? Porque se deixar no gesto não faz nada, faz só listrado. E esses dois botões vão para posição 1, cada um deles. Beleza? E aí eu vou fazer o que ela deu problema agora. Tá? É a mesma coisa que ela faria, certo? Aqui, ó. Foi porque eu não olhei isso aqui que deu problema. Agora, eu vou fazer arremate. E agora começa o pulo do gato, tá? Agora começa um outro pulo do gato que é bem legal, eu vou aproximar mais de perto aqui. Tânia Regina Coradello, muito obrigado pelo superchat de R$10. Muito obrigado mesmo, depois eu vou falar de novo, tá, gente? Porque vai estar aparecendo aqui pra mim. Quem mandou também superchat foi Cecília Yuriko Narimatsu, mandou de R$5. Muito obrigado, valeu, de verdade. Só voltar onde estava aqui. Achei. Pronto. Agora, gente, eu quero fazer arremate, que é o que a gente faz aqui, ó, no comecinho da cava. Tá? Esse arrematezinho aqui, ó. E eu vou arrematar 5 pontos de cada lado, tá? Qual que é o pulo do gato? Eu tenho que arrematar esses pontos com fio, né? Com um dos fios. Então, se chegou na hora de fazer o arremate, chegou na carreira, né, de fazer o arremate, eu vou trocar de fio, porque eu sempre que eu levo para a esquerda eu troco de fio, e eu vou tecer uma carreira para o lado contrário, ou seja, eu tenho fio aqui e tenho fio desse lado aqui. Tá? Vou transferir os pontos da frontura para a máquina. São 5 pontos, né? Então eu tenho que tirar 5 pontos da máquina, 2 aqui, muito bem. Vou tirar mais um, daí depois aquele arremata sozinho. Molto bene. 5. Não. Isso aqui também vem. Certo. Então eu transferi 5 pontos da frontura para a máquina. E aí eu vou fazer aquele arremate tradicional. Teço. Quando tiver do outro lado eu faço mais perto, tá, gente? Que não dá para mudar agora a câmera. Teço o primeiro ponto, passo para cá,
teço o segundo, passo para o lado, terceiro, quarto, quinto, tinha, quantos pontos? Tinha 33 por 33, então tem mais um ponto aqui que a gente vai arrematar. Passo para a próxima agulha, como é o último eu não preciso tecer, tá, gente? Só vou suspender ele, porque eu vou com esse ganchinho aqui, ó, como fica preso na máquina, né, porque eu coloquei os pontos por baixo, por trás dos postes, eu venho e puxo aqui o arremate. Não cai ponto porque essa agulha está suspensa, né? Tiro o arremate da máquina. Vou fazer agora mais de pertinho para vocês verem. Então, ó, primeira coisa, eu vou transferir 5 pontos da frontura para a máquina. Opa, fecha a lingueta. Dois, quatro, 5. E vou fazer o arremate do mesmo jeito, tá, gente? Teci o primeiro ponto. Pego o fio verde. Qual que é o pulo do gato aqui? Eu tenho o fio dos dois lados, gente. Eu não preciso fazer o arremate exatamente na mesma carreira, né? Eu posso fazer com uma carreira de diferença aí, não vai dar problema nenhum, tá? Não vai fazer diferença nenhuma. E aí você arremata de um lado com uma cor e do outro lado com a outra, que também não vai fazer diferença, né? Passar o fio por cima ou por baixo da agulha que você vai tecer também não faz diferença, né? Ou passar assim, né? Ou passar só por cima assim e tecer, é tudo igual. Passar para o próximo aqui. Vou passar para o próximo e já deixo a agulha em suspenso. E vou tirar o meu arremate que está preso nos postes, né? Deixei essa agulha em suspenso aqui justamente para evitar de cair ponto. E porque ela tem 2 pontos nela, né? Então eu quero que ela teça mesmo nessa hora. Quero que ela teça, inclusive, na hora que ela não teceria, de repente, pela seleção. Então, colocando ela em suspenso aqui, é certeza que ela vai tecer, tá? Vou terminar pro outro lado. E vou começar, aí, ó, eu fiz o arremate, 2 carreiras, né? Fiz uma, né? E aí, 2. Aí agora, eu tenho que fazer um outro arremate também a cada 2 carreiras, quer dizer... Então, é o começo da manga, né? Então, eu arremato 5 pontos mais 2 carreiras, que na verdade, eu não arremato aqui e faço 2 carreiras. Eu passo uma carreira para a direita, deixo um fio aqui e outro fio aqui. Arremato 5 desse lado, arremato 5 desse lado. Volto a tecer. Como eu tenho outro arremate para fazer de 3 pontos, eu vou deixar o carro desse lado e vou fazer novamente o arremate, tá? Dessa vez eu vou fazer só desse lado aqui. Então, ó, peguei 3 pontos e vou fazer o mesmo tipo de arremate. Lembrem-se, gente, eu acabei de dizer e vou repetir, tá? Deixa eu tecer primeiro esse ponto aqui. É muito semelhante a como é feito só com a máquina. Tanto que eu passo os pontos da máquina para a frontura, né? Porém, deixa eu só falar um negócio para vocês. Não é uma coisa que me deixou ultra mega satisfeito, tá? Eu ainda tô aqui pensativo, se de repente é desse jeito mesmo. Aqui eu não vou tecer, vou deixar em suspenso. Enganchei o ganchinho na minha pelinha. Vou tirar os pontos aqui, certo? Muito bem, esse é o arremate, tá? Só fazer uma coisinha aqui, gente, espera aí. Pode ser que dê uma pequena travadinha, tá? Mas eu preciso trazer vocês um pouquinho mais pra cá. Pronto. Ficou melhor agora. Agora não vai travar mais. Depois o pessoal que deu superchat, gente, eu vou falar, tá? Mas eu acho que eu falei todo mundo que deu. Eu tirei os pontos aqui que eu arrematei. Vou fazer uma carreira para ir lá trocar de fio, né? Então fiz as 2 carreiras do arremate.
Agora, eu faria uma diminuição de 2 pontos com 2 carreiras. Então, eu vou fazer uma diminuição tanto na máquina quanto na frontura. Transportador de 2 agulhas. Pego o ponto daqui, jogo para cá. Só não posso fazer isso, tá, gente? Isso aqui é hábito. Não posso suspender as agulhas, tá? Porque eu tenho que fazer a mesma diminuição também na frontura. Eu vou fazer de novo na sequência, tá? Detalhe, diminuição eu preciso suspender para que teça direitinho, tá bom? Diminuição de 2 pontos, assim como eu fiz. Muito bem. Vou fazer de novo a diminuição, tá? Então, ó, eu vou pegar 2 pontos da máquina e vou trazer para dentro, jogando sobre 2 pontos as próximas 2 agulhas da máquina. Não suspendo as agulhas. Aqui eu vou pegar 2 pontos da frontura. Então, aqui no transportador, eu vou jogar em cima de 2 agulhas, das agulhas do lado, que tem ponto. E aí eu fiz a diminuição. Para garantir que ela vai tecer direitinho, eu deixo as agulhas em suspenso. Tomando cuidado para não acontecer, às vezes, uma coisa que acabou de acontecer, que é que como a laçada do ponto ela fica meio frouxa, quando você vai suspender a agulha, principalmente da frontura, ela perde uma laçadinha, tá? Deixa eu pegar aqui. Essa laçadinha aqui que eu peguei, e que ela, se você não pega, ela vai ficar isso aqui, ó. Deixa eu ver se vocês estão vendo. É. Ela vai ficar essa laçadinha aqui, tá vendo? Ó. Tá? Então, como a gente não quer isso, a gente toma cuidado na hora de suspender a agulha, na hora de fazer diminuição, aumento. Ali aconteceu no aumento, mas pode acontecer aqui também na diminuição, tá? 2 carreiras. E agora eu vou começar com diminuição simples. Diminuição simples que é exatamente do mesmo jeito que a gente faz a diminuição de 2 pontos, como eu acabei de fazer. Só que com uma agulha só. Pego uma agulha, ponho para cá. Pego essa mesma agulha, ponho para cá. Eu vou agora, gente, testar uma coisa com vocês, tá? Então, quem gosta dessas coisas vai acho que gostar também. Por quê? Eu vou colocar um peso com garra para meio que ir puxando os pontos aqui um pouco mais, sabe? Para que de repente essa parte aqui, ó, da manga, não fique tão durinha. Não tá durinha, tá na medida certa. Mas eu gosto dela mais maleável, assim, sabe? Sei que tá meio longe, agora ficou melhor. Tá? Então eu tô colocando esse peso aqui para ver se ele estica um pouco mais as laçadas aqui do lado, para que ele fique com um pouquinho mais de flexibilidade. Vou tecer 2 carreiras. Eu vou fazer uma, na verdade, na manga você faz aumento a cada uma ou melhor, diminuição a cada uma e diminuição a cada 2. Então aqui eu vou fazer a cada uma. Acho que fiz bobagem. Deixa eu pensar, gente. Seria com bege. Então volta. Aí viria o verde, vai, volta. Agora eu troco pelo bege. Vou fazer um pouquinho só pra gente não perder o... Eu já perdi o desenho, tá? Porque eu fiz 4 carreiras com a mesma cor, na verdade 6. Então, ó, vamos começar aqui como se eu tivesse feito uma carreira só. Entre uma diminuição e outra. Venho aqui, faço mais uma diminuição desse lado. Sem deixar o ponto cair de preferência. Aqui faço também. Nessa hora já suspendo a agulha e suspendo a agulha da máquina. Fecho uma carreira. Lembrando, já levo o carro no trocador para não esquecer de trocar, tá? Vou diminuir mais um ponto a cada uma aqui. Lembrando que eu coloquei um pezinho lá embaixo, hein? Para ver como é que vai ficar. Suspendo as 2 agulhas. Uma. É a cada uma carreira, lembra? Já suspendo a agulha. Vou até o trocador, já deixo pronta a troca. Vou diminuir mais um ponto. Mais um ponto.
Não suspenda a agulha da máquina de cara, tá? É hábito isso. Senão você não consegue fazer diminuição na frontura. A frontura você pode suspender, jogo logo em seguida. Ó, vou fazer mais uma diminuição de uma carreira pra gente ver como é que fica. Porque, como eu disse, estou testando colocar o pezinho agora. Vou fazer mais uma e depois a próxima é a cada duas, tá? Porque a gente faz isso também na parte do meio da cabeça da manga. Agora começa a cada duas, né? Vou fazer uma diminuição aqui, uma diminuição aqui. Deixa eu só ver uma coisa. Isso aqui precisa mudar daqui pra cá. Pronto, vai descer certinho. Uma, duas. Vou fazer uma diminuição de novo, porque é a cada duas carreiras, certo? Uma, duas. Troco de cor, deixo pronta a troca. Uma. Mais uma. E lembrando, gente, sempre vai ficar... Quando você faz a cada duas carreiras, é importante que você observe, na verdade, quando você está fazendo diminuição, é importante que você observe se é sempre a agulha da máquina que fica fora, tá? Porque senão você está diminuindo errado. Porque eu sempre tenho que ter o número absoluto da peça em pontos na máquina. Bom, muito bem. Já fizemos algumas diminuições, a gente consegue ver o resultado nessa amostra, e agora eu vou fazer o arremate final, né? Na manga serão 14 pontos a serem arrematados no final, mas aqui eu vou fazer o arremate de todos eles, tá? Zé, mas você não vai fazer alguma coisa, vai passar uma carreira? Não, gente, eu pego os pontos com o trocador mesmo colocado, tá? Nesse caso aqui eu vou, para facilitar a vida, vou colocar a alavanca P e H no P, que é para eu ter a agulha da frente aqui, ó, de frente já para mim, né? Não é para fazer malha cheia, não é para trabalhar com trocador no P, tá? E nem com a alavanca no meio, né? É para trabalhar ou no P ou no H. E quando estiver trabalhando assim como o Zé está trabalhando com todas as agulhas, é no H. Tá bom? Muito importante isso. Eu estou transportando os pontos com a mesma técnica que eu ensinei no vídeo de ponto tijolinho, que é feito com a frontura. Eu uso o transportador. Deixa eu jogar vocês mais pro lado aqui. Pera aí, gente. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Olha que legal, que legal, que legal. Todo tecnológico. Aí eu vou colocar aqui, ó, vou mostrar agora direitinho. Então eu pego os pontos com o transportador de 3, o outro transportador de 3 eu coloco aqui embaixo, tá? Nem focou, né? Agora vai focar, ó lá. Tcharam. Ai, não focou. É transportador, né? E vou colocar as pontinhas aqui, ó, encaixadinhas no buraquinho, meio que para travar. Desliza um, o outro passa os pontos numa buena. Claro que para isso aqui precisa de habilidade, né, gente? Habilidade, assim, que você conquista treinando, tá? Não é que eu sou... caiu um ponto aqui. Mas deixa cair, depois eu cato ele. Eu prefiro catar depois. Ai, caiu o transportador também. É uma coisa que você consegue com o treino, entendeu? Fazer isso aqui. Aí no final eu passo os dois que faltou. Eu vou dar uma descidinha na frontura só pra ver esse ponto que caiu. Vou tirar os pesos. Pezinho é um probleminha, né, querido? Ai. Desato nó, carretel. Pronto.
Ô, querido fio de separação que não arrebenta nem que a... Pensa no fiozinho que não arrebenta, gente. Esse aqui, fio 100% acrílico. Uma utilidade boa para ele é isso, é fazer separação. Vou pegar um remalhadorzinho aqui e vou catar esse pontinho que caiu aqui. Vamos tecer ele com esse daqui e a gente põe ele junto. Opa! Põe ele junto aqui. Vou suspender todas as agulhas. Vou tecer uma carreira. Quando a gente suspende as agulhas, a gente consegue tecer com todas as carreiras, tá, gente? Eu dei sorte de um negócio aqui, que teceu todas as agulhas, porque estava em suspenso, mas a alavanca estava no deslizado, tá? Então teria que colocar no Jersey. Mas quando você suspende as agulhas, ela tece sempre em ponto meia com todas as agulhas, independente da seleção aqui da cartela. Cadê o meu remalhador? Tá aqui. Vou arrematar agora. E é assim que faz o arremate geral, tá, gente? Você transporta tudo para a máquina e usa a maneira de arremate que você conhece. E usa, e gosta, e se adaptou melhor. Eu uso remalhador. Já ensinei esse arremate algumas vezes em live, já ensinei esse arremate num vídeo especificamente sobre arremate. Ai, desculpa. Sobre diminuições, aumentos, arremates, etc. Ou 5 maneiras de arrematar os pontos, né? E tem os shorts também que eu fiz, que tem esse daqui, tá, gente? Então tem bastante conteúdo para vocês aprenderem, assistirem e reassistirem. Tem os shorts que é vídeo de 1 minuto, dá para você assistir e reassistir 1.495 vezes. Tá. Opa, caiu um ponto aqui. Lembrem-se que daí tem 2 pontos, tá? Então a gente tem que tomar um cuidadinho para que isso não aconteça. Mas eu já consegui pegar ele aqui. Eu tô para dizer que a diminuição do público hoje, né, porque a gente não chegou a bater 60 pessoas até agora, ou se bateu eu não vi, mas está mantendo 40, é por causa da máquina. É por causa que eu não estou usando brother, porque o pessoal tem mais brother. Gente, vocês precisam, real, estou falando para quem saiu, de repente vai assistir a live depois, ou até mesmo alguém que esteja falando aí internamente com você, falando, poxa, mas ele está usando ela no fix. Gente, é tudo igual. Trocador de carreiras, de fios é igual, arremate, diminuição, é tudo igual. A única coisa que é a base que eu estou usando é uma máquina diferente. Não tem... O público que não vem pra live ou que não fica na live porque é outra máquina, sinceramente, não consigo entender, não. Vamos ver se o que eu fiz melhorou o aspecto, tá? Então aqui, gente, ó. Deixa eu ver se tá aparecendo direitinho. Tá. Eu tenho o arremate, um arremate de 3 pontos, uma diminuição de 2 e arremate a cada uma carreira, que sim ficou melhor, tá? E depois arremate a cada 2 carreiras, fazendo aqui, arremate não, né? Diminuição, perdão, a cada 2 carreiras, fazendo com que a curva, que a diminuição de uma carreira, ela cava, né? Ela vai entrando mais no tecido, mas, né? Que a cada uma carreira. Quando você faz a cada 2, parece que ela tá fazendo a curva meio que para fora, ó. Você pode olhar aqui, ó. Né? Ela vem, cavou, depois ela vem aqui para fora. A mesma coisa acontece aqui, ó. Tá? Então ela vem, você arremata, diminui, vem diminuindo de uma em uma, depois de 2 em 2 carreiras, né? Depois de uma em uma de novo, depois arremata e arremata o final da manga, né? Que é esse aqui, eu fiz em verde. Tá? E aqui nessa amostra que eu fiz o arremate em cru, tá? Ué. Mas não foi a hora que eu fiz. Ou foi? Gente, o que aconteceu aqui? Não foi na hora que eu corrigi. Porque não estava assim. Bom,
De todo modo, a gente tem outras lives ainda para falar sobre esse assunto. Eu acho que de repente eu possa ter comido alguma bola com relação ao número da carreira. Acho que não, mas tudo bem. Aqui fui eu que comi bola mesmo, que eu teci. Eu fiz 4 carreiras com o fio verde, na verdade 6, porque o anterior tinha sido ele. Né? Fiz 4 carreiras com ele para corrigir, tá? Mas isso é erro de percurso, não deve acontecer. Né? Vamos focar hoje na diminuição aqui que a gente fez e mostrando para vocês que dá certo. Que eu fiz essa manguinha, fiz hoje essa manguinha. Fiz a amostra hoje, fiz o esqueminha hoje também. Fiz a amostra, saí para resolver uns problemas na rua, depois voltei, fiz o esqueminha dessa manguinha aqui, tá? No final dessas lives a gente vai ter, se as metas batidas de likes, a gente vai ter a receita dessa blusinha feita para trocador, tá? Vai ser feita com trocador. Eu vou fazer, estou me comprometendo aqui com vocês que eu vou fazer a receita, tá bom? Bom, gente, essa técnica, eu vou voltar para conversar aqui um pouquinho com vocês. Na verdade, hoje eu vou falar um pouco menos, né? Já tô chegando aí. Cheguei, tô aqui. E eu vou ler os comentários agora que tem bastante, tá? Deixa eu pegar aqui. Acho que vai ser melhor eu pegar para ler aqui, porque senão vai ficar balançando demais. Espero não ter surpresas. Cláudia, aqui. Márcia Rangel, boa noite. Esther Sanches, boa noite. Zumir Esquiante, Gláucia, Valéria Oliveira, Renata. Acho que eu já tinha lido esses daqui, né? Já, da Paty aqui. Vamos lá. Maria Moraes, boa noite, Santa Catarina. Seja bem-vinda. Maria Dirce Ramos, ficou ótima a amostra. A amostra ficou firme. Já volto, vou chamar as amigas. E parece que não deu certo hoje, né, Paty? O pessoal vê a máquina. É impressionante, gente. Sério. Na boa. Eu fico muito feliz que tem gente que já entendeu isso. Né? Que é a mesma coisa. Mesma coisa. Mas eu fico triste com pessoas que simplesmente falam assim: ah, não é Eugene, não vou assistir. Eu não estou ensinando a usar a máquina. Estou ensinando a fazer as coisas com o trocador. Isso dá uma chateada, tá, gente? Na boa. A gente tem um pico de pessoas e de repente, numa live que eu espero que vai ser legal, tal, porque teve uma prévia da live, né? Anterior, né? Falei que ia ter essa tal. O público vai embora. Parte do público, né? Só fica quem gosta mesmo, né? Esse eu já li. Claro que a barra de rolagem vai me trollar, não tem jeito. Glaucia, obrigada. Você tá adivinhando os meus pensamentos dos casacos. Lenir Cardoso. Zé, ganhei um trocador de fios KRC 900. É da Eugene ou da Lanofix? Da Eugene, tá? KRC, KHC, KH. Tudo que começa com K, o código, é Eugene, tá? SK280, SRP20, SA3000, que era o motor, SC3, que é o linker, Só acho que o que foge a regra é o RT1 e o RJ1, que é de Ribber, né? O R é de Ribber, que é o pente, a frontura, né? Mas é tudo com S e com R no caso da Silver, tá? Silver Reed, com S e KH, KR, KRC, é tudo da Brother, tá bom? Ira Livino, eu estou quietinha, mas estou assistindo. Lanir Cardoso, e se usa na frontura ou máquina? Trocador de cor se usa na frontura em conjunto com a máquina. Tá bom, Lanir? A Paty explicando o que eu acabei de explicar, a Nara ajudando também.
O foco está ruim. Será que é minha TV? Nara, obrigado. Boa noite. Oi, meninas, obrigado. Tenho muito para aprender. Também acho que está sem foco na máquina de tricô. Você já clicou no like? A Cláudia está determinada. Eu mudo a resolução da minha imagem para 720 e a imagem fica perfeitinha. Georgina Rocha, boa noite. Boa noite daqui. Vou ficar, ver e ouvir um bocadinho em direto. Ah, beijo, Georgina. Que pena que eu não vi que você estava aí antes. Beijo, querida. Seja bem-vinda. Cláudia Silva, vou tentar, Paty. Mariana Mello, o meu está entrando e saindo do foco, o que é normal. Deu certo. Você clica na rodana, configurar, que é uma engrenagem, né? Aumenta a qualidade do vídeo. Delma, Patrícia, a resolução da imagem aqui para mim tá 720 automática. Está ótima. Pela primeira vez. Olha só. Ivanete Aguilera, não caiu a live. Eu tinha pensado que tinha caído, né? Edenilza Mota, boa noite. Edenilza, seja bem-vinda. Patrícia Lopes, entendi nada. Delma Paiva Bueno, o que eu faço? Tá. Delma não, Suzana, você tem que procurar na sua tela, né? Vai ter uma engrenagenzinha. Nessa engrenagem você clica e você vai mudar lá em qualidade do vídeo ou resolução do vídeo, uma coisa assim. Vai aparecer, você vai clicar, vai aparecer um outro menu, você vai em avançado e clica em 720p, tá? Para ficar com a resolução melhor. Que é como eu transmito aqui, né, as lives, né, em 720. Elizabeth C. Souza, boa noite. Delma Paiva, encosta na imagem do lado direito superior, tem 3 pontinhos. Clica nele e você vê como está o seu celular. Cecília Yuriko Narimatsu Moraes, obrigado pelo superchat. Beijo, Cecília, obrigado. Boa noite, inclusive. Cláudia Silva, boa noite, Cecília. Solange Corrade, boa noite, Zé. Chegou visita, depois assista a live. Mas vai ficar ligado. Obrigado, Solange. Delma Paiva Bueno, é gancho de trabalho. Isso aí, é o nome da agulha. Ira Livino, eu dou aqui. Não entendi. Delma, obrigada. Vou olhar quando a live acabar. Você pode olhar durante a live, Suzana. Tá? É só clicar mesmo no... Ai, gente. É impressionante. É a costura do bolso que eu tô sentado em cima. Pronto. Melhorou. Ai, fala que não saiu. Não, não saiu. Saiu. Cláudia Silveira, bem-vinda. Ivanete, a galera mandou R$10 de superchat. Obrigado, Ivanete. Beijo. Obrigado mesmo. Rubem Moraes, por que você não começa por cima e vai aumentando na cabeça da cava, que tem menos carreiras e depois diminui? Então, Rubem, eu até pensei isso. Talvez eu até teste um dia, tá? Minha preocupação é, né, na hora da barra. Na hora de fazer a barra. Tá? Aí eu realmente fico preocupado, porque assim, eu não vejo como colocar em 2x1, sabe? Eu não vejo, não consigo enxergar uma maneira para que fique bom, tá? Para que fique bom, né? Então eu esbarrei aí. Então ainda não tive, né, o tempo de sentar na máquina, tentar bonitinho e tal. Porque, e a verdade, vou ser bem sincero, tá? Eu tô seriamente tentando arrumar um espaço aqui, de repente aqui atrás, vai fica mais uma máquina, uma mesa mais robusta, né? Que talvez eu tenha que pintar, tal, mas eu quero deixar aqui uma mesa mais robusta para deixar uma máquina aqui, para fazer as coisas sentado, né? Ou se não, até eu deixar aqui a máquina com motor, ou deixar a máquina com motor aqui, tô pensando ainda. Para ter tempo de fazer as coisas, sabe? Ter uma máquina, deixo de repente o setup montado aqui, tem uma máquina aqui para fazer alguma outra coisa, entendeu? Tânia Regina Coradelo, boa noite, Zé, chegando agora. Aqui estava sem internet. Ira Livino, eu estou quietinha porque não entendo ainda da frontura. Estou prestando atenção. Fica tranquila, Ira. Tânia Regina Coradelo, mais uma vez, muito, muito obrigado mesmo pelo superchat de R$10. Beijo. A Tânia recentemente também me mandou umas imagens mostrando aquela cartela que eu fiz aqui, que era uma cartela da Lanofix que eu trabalhei na Brother, parecia um crochê mesmo, rendado, né, mas parecia um crochê. Ela conseguiu fazer. Eu fiquei muito feliz, de verdade. Eu gosto de gente que vai e faz.
tá? De verdade mesmo. Ah, Delma, consegui olhar na TV e está no 720. O telefone está ótimo, mas a TV não está, entendeu? Então, Suzana, assim, a tua TV, ela é provavelmente Full HD. Ela é uma TV 1080, no mínimo, se ela não for uma TV 4K. Uma imagem de 720 numa tela 4K fica ruim. Não tem como. Infelizmente, gente. Mesmo que eu quisesse, eu não consigo transmitir em uma resolução maior. Porque eu vi um roxo aqui. Em uma resolução maior do que 720p. Então no celular vai ficar ótimo mesmo que é uma telinha pequena, tá? Uma telona, uma tela grande, uma TV de 46, até uma 32 não, 32 fica bom. Mas uma TV de 46, 56 polegadas, de repente, ou uma TV que seja... É que não tem TV 4K de 32 polegadas, tá? Não tem. Né? Se tem, eu não tô sabendo. Né? Porque a tela é pequena. Então, assim, um 4K, uma tela de 46, de 56, 4K, a minha imagem vai ficar ruim. Não tem jeito. Não é limitação... Na verdade, é uma limitação, porque assim, para você fazer uma transmissão em 1080, você tem que estar num segundo programa do YouTube, que é o programa de produtores premium, vamos falar assim, né? Exclusive, Plus Advanced, uma coisa assim, né? E que eles têm razão, os caras têm milhões de inscritos, né? 10 mil. Os caras têm milhões. Então, eles têm a possibilidade de ter um link que faz a transmissão em 1080. Eu, mesmo que tivesse, não teria condições técnicas, viabilidade técnica de fazer isso, tá? Melhorei aqui que estava no modo de aparecer, modo de desempenho agora não trava. Cláudia, essa dica é legal. Acho que o máximo você mostra como corrigir. Uma grande dificuldade quando se está sozinha com a máquina e R não sabe o que fazer. Pulo do gato. Sim. Uma coisa importante, tá, gente? Deu um erro ali, mas eu acho que eu comi bola em alguma coisa. Então, assim, fico para a próxima live devendo para vocês a correção de problemas quando dá problema de cartela, tá? É exatamente daquele jeito que eu fiz, porque aconteceu na manga a mesma coisa, mas eu não sei. Eu tenho a sensação que não faz sentido. Por quê? Deixa eu explicar porque não faz sentido o erro do jeito que aconteceu. Tá? A gente tem aqui um padrão, né? Vamos lá. Ó, o padrão aqui, ele começou, tá? Ele tem 10 carreiras, né? E aí eu vim fazendo ele, e aqui eu tava fazendo ele, e de repente, o padrão começou de novo. Em outra posição... Ah, não! Que bonitinho. Deixa eu só confirmar aqui, gente. Eu provavelmente devo ter tirado o carro sem querer do trilho. Agora, que hora que foi isso? Porque ele deslocou o desenho. Mas isso também não faz sentido. Ah, não, não deslocou não, gente. O que aconteceu? Eu corrigi certo. Só que eu inverti os fios. Podem olhar aqui, ó. É que não vai dar pra perceber por cima, mas eu troquei as cores. Eu inverti os fios. Foi erro na troca de cores, tá? Mas eu vou resolver isso aqui pra vocês na próxima live. Mas foi isso mesmo. Foi erro na troca de cores. Outra coisa que eu queria mostrar, que eu fiz... Deixa eu só tirar isso aqui. Será que é esse? É esse que tá puxando aqui? É. Oi? O celular caindo. Não cai, não. Eu já vou ler os outros comentários, tá? A Helena mandou um superchat também. Obrigado, Helena. Mandou praticamente $1 canadense, o que deve representar aqui uns R$6, mais ou menos. O que é uma discrepância muito grande da nossa moeda, mas a gente ainda vai resolver isso, né? Espero, em conjunto, como nação. Bom, gente, olha só. Lembra que eu falei que o comecinho não precisa ser com arremate, que fica legal, né? Ó,
Começou direto com desenho, tá? E não precisou de arremate. E aqui o que aconteceu mesmo foi a inversão de cores, tá? Que em cima acabou acontecendo de novo, era só ter invertido de novo. Mas ok, são coisas que acontecem. O importante é que a técnica de aumento e diminuição vocês viram como é que fica, tá? E eu faço aumento e diminuição pegando a laçadinha, gente, porque senão fica horroroso, horroroso na beirada do tricô, porque não pega o ponto na primeira vez. Então ela vai pegar o primeiro ponto da máquina para depois pegar o da frontura. É horrível. Sério, fica muito feio. Fica uns calombinhos, né? Deixa eu ver aqui que tem bastante pergunta ainda para responder. Joana Ramos, já passou a parte do trocador de cores, amigas? Quanto custa a cartela para o trocador de cor com frontura, pessoal? Pessoal, preciso de um transportador de 6 pernas. Onde tem, por favor? Joana, na Lanofix tem transportador programável de 7 pernas. Você pode deixar uma e ficar com 6. Alguém de vocês tem trocador de cores desse? Corrigindo, transportador ajustável. Rosane Mello. Zé, ficou sozinho enquanto fiz o jantar para os homens esfomeados. Deixei o celular carregando e tu ficou nele. Depois vejo o vídeo. Pode deixar, Rosane, sem problema. Vamos lá. Joana, tem um vídeo aqui no canal, inclusive eu já falei, tem a playlist do YC6. O link está na descrição, tá? E é onde você consegue ver o manejo do trocador. Hoje, eu estou mostrando como é que é aumento, diminuição e arremate de pontos quando você trabalha em conjunto com o trocador, tá? Então, não tem parte do trocador. Eu não ensinei a usar o trocador hoje, né? Apesar de na última live eu ter falado bastante dele e tal, já tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino ele detalhadamente. E o link para você ter acesso a essa playlist está na descrição da live, tá bom? Quanto custa a cartela de trocador? Vamos lá, Joana. Aqui, nesse ambiente aqui no YouTube, eu não vendo as coisas, tá? Então, preço, vou pedir para você entrar em contato com a Lanofix para você falar com eles lá, né? O site é www.lanofix.com.br. Preciso de um transportador de 6 pernas, Lanofix, assim como a Nara logo abaixo disse. Alguém de vocês tem trocador de cores desse? Eu acredito que o pessoal tenha, né? Joana, tu tá querendo comprar um trocador de cores? A Patrícia Lopes está perguntando. Posso usar a cartela da Eugenia Brother com o trocador de cores usando a frontura? Posso usar a cartela da Eugene Brother com o trocador de cores usando a frontura? Eu não entendo, Joana. Você tem uma Lanofix e quer usar uma cartela da Eugene? Então faz o seguinte, eu dei uma explicação bem detalhada hoje aqui na live, então eu vou pedir para você, quando terminar a live, né, volta, ou se não, assiste ela de novo, porque tem explicação disso durante a live, tá bom? Zé, querido, estou entregando os pontos. O dia hoje foi punk para mim. Desculpe, tá? Vou ver gravado depois. Boa noite para você. Muito obrigada pela aula. Beijo, Suzana. Bom descanso. Obrigado pela presença. Leninha, amo essa cava, Zé. Aprendi com você na Educar. Dá super certo. Seja qual for o ponto da peça. Show. Adoro. Leninha, obrigado. Obrigado mesmo. Obrigadão. Suzana Pires. Boa noite, amigos. Boa noite, Suzana. Beijo. Deixa eu só ver um negócio aqui. Mariana Mello, estou na máquina também. Então comentei pouco. Tranquilo. Helena, gente, comentário, quando a gente pede comentário, quando eu faço meta de comentário, é quando a live vira vídeo, tá? Depois vocês irem lá, deixar uns 2, 3, 4, 5, 10 comentários cada um, ó, fica lindo. De preferência, gente, façam assim, tá? Nossa, é muita sacanagem eu pedir isso, mas vou pedir. Quem não puder fazer desse jeito, não se preocupem, tá? Quando vocês forem lá entrar, falam assim, vou deixar meu comentário pro Zé. Vai lá, deixa um comentário, deixa a telinha lá, dali a um pouquinho você faz outro comentário. Não sai e entra, sai e entra. Por quê? Isso derruba um índice do YouTube que chama retenção, tá? Então, não é ruim, não tem nenhum problema, mas eu não queria que derrubasse tanto. Então, quando vocês forem fazer comentários, 2, 3 comentários, entra e faz os 2, 3 comentários na mesma hora, né?
Não entra e sai da live, porque, né, do vídeo, no caso, quando vira vídeo, porque senão o índice de retenção derruba bastante. Tem muita visualização e pouco tempo de gente assistindo, tá? Mas eu achei maravilhoso que vocês bateram a meta. Pelo menos a meta de comentários bateu. A meta de likes não bateu, tá? Eu tenho público, eu tenho espectador único aqui suficiente para ter 250 likes em cada live que eu faço. Tenho público espectador único, né? Ou seja, é uma pessoa que assiste, um login do YouTube que assiste a live. Eu tenho aí mais de 300 espectadores únicos em cada live, ou seja, pessoas diferentes assistindo. Por que é que eu não consigo pelo menos uns 250, 200, 250 likes, né? É de se pensar, gente, isso aí é importante, é engajamento. É o que também movimenta a continuidade do trabalho aqui. Pensem nisso, tá? A Helena mandou um superchat. A Cecília Eurico disse, não se preocupe, se você erra nas cores, imagina nós, né? Não fica chateado não, Zé, não tô não. Ira Livino, Yolanda Zezotko. Oi, cheguei. Seja bem-vinda, Yolanda. Regina Gonçalves retratou uma mensagem, adorei a aula, depois ela mandou. Ira, eu disse, eu estou aqui, porque você estava dizendo que o povo tinha ido embora. Ah, tá. Regina Gonçalves, adorei a aula. Joana Ramos, preciso de uma opinião sua. É preciso outro tipo de cartela para usar o trocador de cores? Pois eu estou louca por uma Eugene Brother 840. Pois eu estou louca por um para Eugene Brother 840. Joana, eu tenho uma dica para você, tá? Assiste as minhas lives. Real, assiste as minhas lives. Porque as perguntas que você está fazendo, eu já respondi 2 lives passadas, né? Então, assim, é preciso sim, eu vou responder para você agora, claro. É preciso sim um outro tipo de cartela para você trabalhar com trocador de cores. Deixa eu só pegar um negócio aqui. Eu acredito que você vai reconhecer o padrão que eu vou te mostrar agora, né? Eu vou mostrar a cartela. Vou tirar a cartela aqui do trocador da máquina. Então vamos lá, Joana. Cadê o celular? Tá aqui. Ela perguntou para mim aqui se precisa de outra cartela. Então o padrão que a gente está fazendo é esse aqui, tá? Bonitinho. Chama pied de poule. É um tipo de... o nome pied de poule é pé de galinha, né? É um tipo... Não é o desenho, este especificamente, que chama pied de poule. O que chama pied de poule é a distribuição do padrão, tá? É como ele foi construído. Você pode ter aqui... Ai, caiu a cartela, gente, peraí. Você pode ter aqui uma cruzinha meio que tortinha. Você pode ter um outro tipo, mas uma outra forma aqui, mas que tenha 4 pontinhas, né? Ou que tenha pontas. Então, toda a cartela que tem mais ou menos essa configuração aqui, motivos pequenininhos que se encaixam, que parecem ter pontas, pode ser chamado de pied de poule, tá? Então você viu, esse é o motivo, né? O mesmo motivo que eu fiz a manga, que está aqui, certo? Então é exatamente o mesmo motivo que eu fiz a manga. E eu tirei esse motivo dessa cartela, tá? Tirei o motivo dessa cartela. Essa cartela aqui, depois do procedimento que eu ensinei na live, inclusive a thumb da live está escrito Guia Definitivo de como converter cartela normal para uma cartela de trocador, tá? Então aqui, ó, eu tenho esse desenho dessa cartela aqui. Zé, mas não parece. Por que isso? Porque a cartela do trocador é sim diferente. Precisa de outra cartela perfurada com a técnica correta para utilizar o trocador de cores. Tá bom? Gente, tá calor de um tanto que não aguento nem ficar com essas peças em cima da perna. Joana, você vende trocador de cores novo? Qual o valor? Joana, eu não vendo, tá? Eu não faço vendas aqui. Então procura o pessoal da Lanofix. Inclusive hoje eu vou dar o telefone da Lanofix, tá? Esse telefone que eu vou dar, ele é também WhatsApp, tá? É um telefone fixo, mas é também WhatsApp. Então, adiciona no celular de vocês, vocês vão conseguir conversar com o WhatsApp da loja, tá bom? Então é o DDD 11 3223
4900. DDD 11 3223 4900. Telefone esse da Lanofix. Lembrando mais uma vez que é São Paulo capital, o DDD é 11 e o número é, mais uma vez, 3223 4900. Alanir disse que amou a aula, boa noite, já deve ter ido embora. Ined Re, me encanta oír el idioma. Gracias, Ined, gracias. Zé, vai chamar o VAR, corrigido. Vou mesmo. Ined, boas noites, boa noite. Buenas noites, Ined. Elnia Azeredo, obrigada por todas as explicações. Ined, eu tenho um sem estranhar ainda. Eu acho que ela tem um trocador e não usou ainda. Joana Ramos, muito obrigada, Zé. Vou assistir a live de novo, então. Muito obrigada, Zé. Parabéns pela live. Obrigado, Joana. Patrícia Lopes, bah, ontem minha filha e eu jogamos tua retenção lá nos calcanhares. Eu acabei de dizer, aqueles assim, né? Disse, Paty, é o seguinte, relaxa. Relaxa, não tem problema. Só essa correção, né? Tipo, quando for fazer, faz os comentários já numa vez só. Né? O que não é ruim ter visualização, tá? No canal, não é ruim. Porque quando você vai e volta, vai e volta. Agora, quando você vai e volta e fica pouquinho, vai embora de novo, volta, fica pouquinho, não é tão legal. Então, aí, ó, eu vou falar porque essa estratégia de fazer vários comentários, o Zé já fez. Não no canal dele, eu fiz no canal de um amigo meu. Tá? Que acho que nem existe mais. Não foi no canal de um amigo meu, não. Foi numa live que eu acompanho. O tema geralmente é política, então não entremos nele. Live que eu acompanho, eu, José Augusto. Nossa, já são 10 horas. E aí, o que eu faço? A live tem 2 horas de duração, um exemplo. Eu deixo lá rolando, entendeu? Dentro dessas 2 horas, eu vou lá. Com 15 minutos eu faço um comentário. Mais 10 minutos eu vou lá e faço outro. Eu deixo rolando, entendeu? Depois eu vou lá e faço mais um outro. Depois eu coloquei na minha cabeça de fazer 10 comentários para ajudar o canal. Fiz os 10 comentários, deixo terminar a live, vou embora. Daí eu vou para outra live, talvez, do canal que eu faça isso também. Tá? No canal do meu amigo, que eu não sei se existe ainda, preciso até conferir, o que eu fiz foi fazer uma playlist. Ele precisava chegar nos números do YouTube. Eu fiz uma playlist com os vídeos dele e eu deixava rodando. Até porque era uma delícia, porque era time-lapse de ponto cruz. O que é time-lapse, gente? É um vídeo que você vê as coisas acontecendo meio que acelerado, né? Quase o que o Zé faz, naturalmente. Então. E aí, eu deixava rolando os vídeos dele. Porque daí é tempo, time watching, né? Tempo assistido, certo? Então não é problema estar com muita visualização e um tempo de retenção baixo, até porque tempo de retenção de live geralmente é baixo, mas agora realmente ele foi pro calcanhar, eu não vou mentir, tá? Então assim, façam isso. Querem deixar os comentários? Deixa a live rolando, vai com 10, 15, 20 minutos, vai lá, deixa um, depois deixa outro e assim por diante, tá? Mas o que eu quero mesmo é que esse movimento de muitos comentários torne-se uma atitude dos espectadores únicos, ou seja, eu quero chegar um dia a ter 150 comentários de pessoas diferentes na minha live. Isso eu quero muito, não é pouco, é bastante, tá? Gente, eu acho que eu tenho uma coisa para falar e outra coisa, tá? Primeiro, tá tendo chuvas absurdas por aí, então acho que o número de espectadores hoje pode ser menor hoje também por causa disso, deve ter muita gente sem internet. E é claro, gente, não tem como não falar da tragédia que está acontecendo em Petrópolis. Na verdade, assim, uma tragédia anunciada, poder público ciente de tudo, sabendo o que tem que fazer para evitar, tendo tecnologia, o ser humano já desenvolveu tecnologia para evitar aquilo, e ver aquilo acontecendo é revoltante, né? Para não falar exatamente o que eu penso. Tá? Então, o poder público totalmente ausente em Petrópolis, tanto antes quanto durante a tragédia. O que está presente ali é só dor, só morte, 111 pessoas até quando eu vi, até a hora que eu vi.
Então eu quero aqui me solidarizar com as famílias de Petrópolis, eu vou fazer uma doação. Eu já vi, tem uma campanha que é uma doação Pix, você pode fazer por Pix, eu vou fazer uma doação. Eu gostaria de poder mandar muito mais coisas para lá, mas eu não consigo, né? E assim, lamentável. Lamentável que a ausência de responsabilidade do poder público seja em todo, não estou falando da esfera federal, estadual e municipal não só, não estou isolando não, estou falando de todas, tá? Poder público como modo geral, incluindo os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, né? Eles estão ausentes, ponto. Essa é a grande verdade. Eu não sei até quando também a gente deve encarar um presidente que simplesmente não interrompe uma visita que não era uma coisa... O cara homenageou um soldado comunista. O soldado desconhecido, para quem não sabe. Porque a Rússia é a antiga... Eu não queria cair nesse assunto, mas enfim. A Rússia é a antiga União Soviética, né? E aí era tudo comunista lá. E aí o cara vai lá e sauda, né? Saúda, faz uma homenagem ao soldado desconhecido, que é um símbolo do quê? Do comunismo. Ora bolas, né? Então a gente vê o tamanho da... Né? E o cara não volta, tá? O povo dele está morrendo e o cara não volta. Não volta. Ele vai terminar, ele vai lá falar com o Viktor Orbán, né? Que é tudo amiguinho dele, né? Tudo uma cambada de maluco débil mental. E por quê? Porque ele tem que aparecer, né? E as pessoas morrendo no estado que elegeu ele, né? Pronto, gente, acabou. Não vou falar mais desse assunto. Eu comento enquanto o vídeo rola. É uma boa. Edna Rubim, oiê. Precisavas de uma casinha com quarto maior para teres mais máquinas aí no quarto. Minha amiga senhora idosa, que mora no Canadá, está vendendo a casa aí no Brasil. Rua Julinha Areal, Araruama, perto do lago. Ah, mas eu moro... Araruama eu não sei onde é. Mas eu moro em São Paulo. Moro no interior de São Paulo. Mas sim, preciso... Olha, gente, preciso falar um negócio pra vocês. Lembra que eu falei... o pessoal do grupo tá mais ciente disso, né? Mas eu falei que vinha na quinta-feira fazer o orçamento para resolver o problema do telhado, para que eu pudesse dar conta de reformar meu quarto, deixar ele mais bonito, de repente fazer a loft bed, que é a cama alta, para ter mais espaço e daí ter mais máquina montada. Pois é, gente. Para você fazer orçamento para subir no telhado, o telhado tem que estar seco, né? Aí o que acontece no dia que eu marquei o orçamento? Choveu! Choveu! Tá? E está chovendo para acabar ainda. Então, assim, gente, na boa. A Paty até comentou comigo assim: acho que você tá precisando procurar alguma coisa espiritual, porque tem alguma coisa errada aí. Eu acho que não tem nada errado espiritual. Na verdade, assim, a previsão do tempo dizia que ia chover e eu confiei. Tanto que, combinado com o rapaz que viria, que é o Albano, do Caras Albano, de Várzea Paulista, eu combinei com ele e falei assim: olha, se chover, não precisa nem vir, né? Ele, não, se chover a gente não sai mesmo para fazer orçamento, porque não tem sentido, né? Não dá para subir. Eu falei, não, beleza, aí realmente choveu. Choveu, né? Outro dia eu tava feliz da minha vida que eu ia chegar na Estação Luz e aí subindo as escadas fiquei triste. Por quê? Porque sempre eu pego o trem que não vai, que faz baldeação em Francisco Morato. Sempre. Qualquer dia que eu vou lá, qualquer horário, o próximo trem que vem é o Francisco Morato. Não é o Jundiaí, que vem direto, né? Não é. É o Francisco Morato que para em Morato, você tem que pegar outro trem para seguir viagem. E eu tava feliz da vida, falei, eu vou para casa, tal, não sei o que, já tava um pouco tarde e tal. Eu falei, nossa, né? Nem vou ligar hoje se vir o Francisco Morato, porque afinal de contas, sempre vem isso, né? Pois naquele dia veio o Jundiaí. Aí o universo que fala que tem que pedir as coisas, que tem que afirmar as coisas, eu falo, e aí, universo, qual é que é a sua? Eu tava ali, sabe, falando que já tava conformado com o Francisco Morato, não é mesmo? E aí, o que acontece? Vem o Jundiaí. Ou seja, eu não tava pedindo pro Jundiaí vir. Eu tava conformado que vem o Francisco Morato. Então, seu universo, seus planetinhas que estão girando aí em cima, e donas estrelinhas que estão brilhando reluzentes, né? Vamos resolver, né? Vamos dar uma direção? Porque eu acho que tá precisando.
Não é mesmo? Vamos lá, sigamos. Ai. Pata de gadio. A Inés tá dizendo que é pata de gadio, ou pé de galinha, né? Ou pied de poule. Pied de poule é em francês. Né? Je parle français, je suis très fatigué, je sais pas. Je sais pas. Eu só sei música em francês, gente. Mas je suis très fatigué é eu estou muito cansado. Mas não é très, né? Não é très, né? Très. Aí sai alguma coisa. Aí a garganta fica ruim também. Acho que é por isso que o francês fuma muito, que fica mais fácil de fazer o R, né? Très, né? Très. E é um très, que você fala com a língua meio mole. Très, né? Très de marchand. Nem sei se a pronúncia do francês está certo, tá, gente? Tô brincando mesmo aqui. Joana Ramos, muito obrigado pela explicação. Mariana Mello, eu comento enquanto o vídeo rola. Leninha, quando eu estou assistindo e preciso pausar é ruim? Não, não é. É melhor deixar rolando e depois voltar onde estava? Não, é melhor você pausar, tá? Vai pausando o vídeo. Zé, você tem um vídeo do overlock.cadeia? Não, ainda não. Só dizer, pois ouvi falar muito da costura, que costura tricô, mas sua opinião para mim é muito importante. Então, Joana, logo eu vou estar falando sobre esse tema, tá? Eu não vou atropelar, ou seja, eu não vou cortar essa sequência que eu estou fazendo aqui, mas assim, em breve vai ter o ponto cadeia aqui no canal, tá? Vai ter sim. Ponto cadeia doméstico, mas vai ter. Zé, toda vez que você entra na live, eu compartilho no grupo com as amigas. Obrigado, Joana. Brigadão. Dirce Rambo, tenho que carregar o celular. Boa noite. Boa noite, Dirce. Maria Isabel, a atitude do poder público em Petrópolis e em todos os lugares que sofrem e sofreram tragédias é criminosa. Não tem outra palavra. Pois é. Também achei esquisito a atitude do presidente. Né? É muito esquisito. Magdalena. Seja bem-vinda, Magda. Primeira vez, Magda. É a primeira vez, né? Aqui. Ou, se não, eu não lembro. Zé, por questão de segurança, subir em telhado somente em período de seca, as telhas precisam estar secas para não quebrar. Sim. Por isso que eles não vieram, né? Je não parle français. Nem mexo na farinha. Não tô entendendo, viu? Aqui no Quebec se fala francês, sim, né? Porque quando eu for pro Canadá, provavelmente eu vou morar no Canadá, nem que seja meus últimos anos de vida, eu quero morar no Canadá, eu quero morar num país civilizado, onde as pessoas estão a metros de distância entrando no comércio e acham que você está vindo do outro lado da rua ou se não na mesma calçada. Elas acham que você vai entrar no mesmo lugar que elas ficam segurando a porta. É meio tonto fazer isso, mas tudo bem. Elas ficam segurando a porta até você passar e falar assim, tipo, não vou entrar não. Né? É meio extremo isso, eu sei, mas acontece no Canadá. Né? E até uns 60, 70 anos atrás, o Canadá não era nada do que é hoje. O que aconteceu com o Canadá? O que aconteceu? Quem ouviu o Zé sussurrando assim no ouvido, ó? Vou sussurrar, vou fazer um SMR agora. Presença do poder público. É isso que aconteceu no Canadá. Presença do poder público. Para fazer culturalização da população, para fazer as pessoas darem importância para as artes, para tudo que é expressão artística, para a liberdade, essa liberdade aí, não é mesmo? Né? Mas a liberdade de verdade, a liberdade que não é presa em ideologia, seja ela qual for, tá? Então, assim, né? E a gente tem que lembrar que o cara foi homenagear um... Detalhe, tá, gente? Eu não sou anticomunista, não. Eu só acho que eu sou muito anti, na verdade, deixando claro, né? Regime comunista que funcionasse. Vou deixar isso bem claro, que seguisse à risca aquilo que é o comunismo, né? Que se o comunismo fosse possível de existir, eu garanto que seria bom para todo mundo. Porque é isso, é igualdade. É lógico, se é ruim para todo mundo. Se é bom para todo mundo, né? E como ponte para esse regime, o socialismo, né? Funcionando como ponte.
para você migrar de um regime capitalista, passa pelo socialista e vai para o comunista. Também não sou anticapitalista, não é nada disso, né? Eu só acho que eu sou anti as pessoas que estão nos postos de liderança e que são incoerentes. Só isso, né? Muito bem. Muito obrigado, Zé. Foi isso que eu fiz hoje. Pausava e depois continuava. Beijo, Leninha. Inedre, um dito que se disse aqui. Je ne compre pain, nem mexo na farinha. Ah, eu nem compro pão, nem mexo na farinha. Legal, entendi. Maria Isabel Artinfios, o Canadá recebe imigrantes de todas as partes e culturas, por isso a ação do poder público precisa ser efetiva, possibilitar a convivência igual dos diferentes. E né, comunismo é a ruína quando ele, né, é feito errado, né? E eu entendo quem pensa assim, tá? Eu entendo, realmente eu entendo. O que eu não entendo é falta de coerência. Isso eu nunca vou entender. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Crianças, li todos os comentários, eu tomei meu último golinho d'água. Muito obrigado para quem deu superchat hoje, para quem deu pix hoje, muito, muito, muito obrigado. Eu pretendo, né, me policiar mais ainda com relação à velocidade que eu falo. Hoje eu tentei, vi que deu umas escorregadas, mas vou me policiar mais. Espero vocês aqui na semana que vem, terça-feira ainda, falando sobre trocador. Lembrando que semana que vem nós vamos fazer a frente da blusa. A frente da blusinha. Que tem o quê? Cava, decote e inclinação de ombro. Tá? Que com o trocador a gente tem que fazer com bastante cuidado. Porque tem a coisa dos 2 fios, tem as carreiras, tal, né? Então a gente tem que fazer com bastante cuidado e eu tô aqui para mostrar para vocês a melhor prática dentro daquilo que eu conheço e, inclusive, mostrar para vocês se precisar aí fazer um reposicionamento, ou seja, virar e falar assim, olha, gente, o que eu fiz nessa live aqui, né, naquela live lá, eu volto com o tema porque eu estou soluçando, e falo, ó, melhor fazer diminuição assim, melhor fazer aumento assim e tal, tá? Estou sempre aberto. As técnicas que eu ensino não são técnicas engessadas, ou seja, não é exatamente aquilo que você tem que seguir, mas são melhores práticas que eu procuro trazer para vocês, né? Então podem ter certeza que é do jeito mais fácil de fazer. Às vezes é trabalhosinho, mas é o jeito mais fácil, com um pouquinho de trabalho. Se fosse fazer de outro jeito, ia dar mais trabalho, e aí não fica legal, tá bom? É isso. Muito, 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 muito obrigado pela presença de todos vocês aqui na live. Obrigado para quem ajudou, obrigado para quem curtiu, compartilhou. Tudo de bom para vocês. Concordo em gênero, número e grau, Mariana. Só ler esse comentário aqui. Temos que separar o que é comunismo do que é autoritarismo. O autoritarismo é péssimo em todos os jeitos. Soraya, boa noite. Delma, boa noite. Nara Rodrigues, boa noite. Ined Rei, graças. Graças, Ined. Maria Isabel, boa noite, Zé e pessoas tricoteiras. Até a próxima semana. Fiquem bem. Cecília Eurico, beijo, boa noite. Gente, eu quero mais gente presente na live semana que vem. Tá? Se não, sabe o que eu vou fazer? Eu volto tudo pra trás e faço com a Brother. Aí eu quero ver. Quero ver qual vai ser a desculpa de vocês. Tá? Brincadeira, gente. Eu vou trazer mais Brother, sim. Vocês sabem disso. Só que eu quero trazer coisas diferentes na Brother. Porque a Brother é uma máquina que permite fazer algumas coisas que essa aqui não permite. Tá bom? Então é isso. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela atenção e pela companhia de todos vocês. Agora sim, até semana que vem. Um beijo, boa noite, bom final de semana. Tchau, tchau.